Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao MedBoxCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Hoje vamos desvendar um mito. Será que é possível um relacionamento amoroso sobreviver à faculdade de medicina? Será que é possível alguém que namora antes da faculdade manter esse namoro durante a faculdade e até depois da faculdade? O que você acha, hein, Thames? Olha, eu acho que esse episódio aqui, ele vai quebrar todos os tabus sobre isso e vai ser uma verdadeira aula. Então fica até o final, porque esse casal que tá aqui com a gente, ele é muito especial. E esse relacionamento não sobreviveu só à faculdade de medicina, não. Foi ao pré-vestibular, faculdade de medicina diferentes, inúmeras dificuldades aí ao longo da faculdade. Então vai ser muito, muito impactante. Fica até o final. E nós temos alguns avisos antes de começar. Avisos importantes. Eu acho que tem gente que nos ouve, que ouve esse episódio de segunda-feira, que é sempre mais longo, 1 hora e meia, mas ainda não ouviu a caixinha. Pois é. Será que as pessoas sabem o que é a caixinha? É um crime. Deixa eu te contar uma coisa, o Medbox, você já sabe que não é só um podcast, não é só uma página no Instagram, é um ecossistema. E um dos nossos braços mais queridos e mais incríveis desse ecossistema é a nossa newsletter, que é a newsletter mais legal da medicina, mais cool e mais informativa. Tudo que tá lá toda semana, nós passamos o olho a dedo. Cada palavra lá é muito intencional e é para realmente te diferenciar ainda no meio da semana, não só com o que você ouve no podcast, não só com o que você vê nas aulas, mas também com o que você lê. E é 6 horas da manhã, bem de madruga do jeito que eu gosto. Bem de madruga. E agora o MB News tem programa de indicação. Então, se você quer ganhar produtos personalizados Medbox, é só indicar para seus melhores amigos da medicina e ganhar muito. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bonita, tenho certeza que vocês vão querer. É um lançamento, vocês vão estar vendo isso na segunda-feira, vai ter lançado há 4 dias, então corre lá para você ficar bem lá em cima no ranking, tá bom? E a inscrição é gratuita. A inscrição é gratuita. Muito bom. Antes da gente começar o episódio, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores, que é o seguinte. Na verdade, não é tanto um recado, é uma pergunta pra você que tá me ouvindo. Eu fiz essa pergunta pra Tamara aqui antes da gente começar. Eu levei bomba na pergunta. Vocês já fizeram a declaração de imposto de renda? Tamara, você sabe da sua declaração de imposto de renda? Eu sei que ela está sendo feita pelo senhor meu marido, entendeu? Sobre isso. Tamara delegou. Mas, gente, de verdade, é extremamente importante. Mas o Felipe tá fazendo com a avó Doctor, não, entendeu? Lógico. Não sou eu que tô fazendo, mas o Felipe tá fazendo. Claro, se você não tá fazendo, Dá na mesma. É importante que tenha alguém fazendo e de preferência alguém que entenda muito sobre isso, como é o caso da Tamara, do Felipe, meu e da Bruna. Somos clientes For Doctor, acreditamos na For Doctor há muito tempo, somos muito bem atendidos, temos uma experiência sensacional com eles e temos um prazer de estar com eles aqui como um dos nossos apoiadores, um dos nossos patrocinadores. Caso você queira abrir conta na For Doctor, transferir a sua contabilidade para For Doctor, que é a maior contabilidade médica do Brasil, é só clicar no link que está na descrição e você terá vantagens se fizer isso. Recados dados? Recados dados. Vamos ao episódio. Vamos ao episódio. Quem tá na minha frente não é Luísa Andrade, é Med by Luísa pros íntimos. Eu vou deixar ela mesma se apresentar. Tá no último ano da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas e é uma grande influência no Instagram. É referência em tudo que fala. Então fala quem é você, Lu. Depois eu quero que o Arthur fala também. Depois vocês vão contar o começo de todo esse relacionamento. Combinado. Primeiramente, queria agradecer em estar aqui de novo. É sempre muito especial, aprendo muito com vocês. É uma oportunidade enorme de várias pessoas me conhecerem também, então eu gosto muito de estar aqui. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Luísa Andrade, antiga Med by Luísa ou Med by Luísa para os íntimos. Agora eu tô com 23 anos, no último ano de medicina, formo em alguns meses, né? No final do ano. Tô super ansiosa. Gente, é chocada que você tem 23 anos. É. Realmente, você tem muito mais maturidade. Mas você tem muito mais maturidade do que a idade, isso é um fato. Assunto sensível pro Vitor. Tô ficando velho, Aí eu não. Não? Você não. Botox e estímulo de colágeno tá em dia. Entendi. Prazer, meu nome é Arthur, eu sou estudante das ciências médicas também, de medicina, namorado de blogueira nas horas vagas, né? Cameraman. E nas horas não vagas também. Nas horas não vagas também. Queria agradecer pelo convite também de estar aqui, poder compartilhar nossa história hoje aqui com vocês. O Arthur que é low profile nas redes sociais, mas eu acho que isso aí vai durar pouco tempo, viu? Gente, qualquer low profile que chega aqui já sai blogueiro, entendeu? É assim que funciona. Então, depois desse episódio, vai todo mundo lá no Instagram do Arthur, vai ver se ele abriu o Instagram pra certificar, tá? É, muito bom. Gente, estamos mesmo muito amorosos aqui no MedBoxCast, porque a gente sabe que no fundo é disso que vocês gostam. Então, vamos para mais uma história linda de amor. Quero muito saber cada detalhe dessa história. Então, se definam aí quem vai começar a contar e eu quero saber, desde o começo, como que começou isso tudo.
Vai lá. Olha, assim, a história é longa, né? 5 anos e 8 meses atrás, então, poxa, tem muita história. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, foi no cursinho de bioquímica do Bernoulli. Era uma salinha que a gente fazia extra do Bernoulli. E Essa linha com quem? era salinha com A Tati. com a Tati e com o Gui. Sei. Era Eu muito fiz boa. a salinha da Miriam. Também. E Nossa, aí, eu lembro da voz dela ainda na minha cabeça. cuidado. E aí, acho que a Luísa... aí a gente tinha um amigo em comum. E eu e a Luísa, a gente começou a conversar um dia na salinha, se encontrou, assim. Tipo assim... eu tinha... Eu já tava de olho em você, mas você não sabia, eu não sabia de né? nada. Eu sabia, Pô, foi é uma impressionante, armadilha. só uma pausa. Os homens sempre são vítimas, cara. Uma Eu tenho vítima, percebido esse uma padrão. vítima. Não, mas em Eu tenho minha percebido esse defesa, padrão. depois que a gente começou a namorar, ele me contou que, tipo, 2 anos antes, sei lá, tinha o quê, 16 anos, ele me seguiu no Instagram e ficou muito ofendido que eu não segui de volta. Eu nem sabia quem era ele. Então ele já sabia quem eu era. Eu descobri no cursinho. Não, uns 4 anos antes, né? Ué, Bem 4 anos antes, eu era assim. criança. Bem antes. Tá, era bem antes. Bem antes, E aí, segundo ela, né, vocês não desculpem, ela já tava de olho em mim, mas eu não sabia disso. E aí, eu sou muito amigo do vizinho dela, né, que é esse amigo que a gente tem em comum. E aí, a gente tava indo pra uma festa, e aí, por acaso, eu fui com esse vizinho dela. Cheguei lá na casa dela, Dele, né? na casa dele, né, que era o mesmo prédio da Luísa. E aí, encontrei com ela e falei assim, nossa, a gente faz salinha junto e tal. Aí ela... Você faz salinha de biologia, né? Aí eu, putz, não lembro nem que eu faço salinha de química com ela. É porque eu fazia a salinha de biologia na segunda e química, sei lá, sexta. E eu fazia só uma com ele, mas eu achava que era a outra. Aí ele já ficou meio ofendido. Não, eu já Que fiquei meio desagradável. ofendido. Falei assim, ó, primeiro contato assim, né? Nem lembra de Não mim. deu Nem bom. lembra de mim e tal. Beleza, aí a gente tava no apartamento dele. Acho que eu fui pegar um Era tipo desses eventos que vai todo Era mundo pra casa Movi, de não alguém. era Movi que Não, falava? Não, a gente... Não, Ou Ô, não? Vitor, Movi. Movi. Movi Era eu tinha quando a gente 14. tinha 14 anos. Exato. É porque o Vitor começou a sair com 24 anos Não, de idade, entendi. entendeu? Mas não é Aí isso, não. Ele era o tio do Aí Movi. ele confunde as duas coisas, entendeu? Movi e festa de cursinho. Não, a festa, em nossa defesa, a festa era aquelas festas da na sala. Ah, E o Paris, sei. aí foi lá no pré, tinha aniversário de um outro vizinho, então todo mundo ia encontrar nesse Isso, pré. todo mundo Eu ia não encontrar. ia, porque na minha cabeça, uma vestibulante de medicina jamais poderia sair. Eu tinha muito essa E mentalidade. ela tinha prova da Unifenas Um dia depois. Um dia depois, no domingo. E aí, pode continuar. Não, Não. calma, eu tô em choque, Fred, só um minuto. Até então você foi numa festa, num pré, com a prova de vestibular no dia seguinte. Mas era no meu prédio, então eu desci, era tipo 8 Entendi. horas da noite, fui dar parabéns e tal, ia subir. Só que, Que é nesse meio algo que tempo, você não faria normalmente. até Até aí então, sim, não. mas ir pra festa não. E aí, por acaso, eu encontrei o Arthur lá, aí que eu comecei a ligar todos os pontos. E aí, o que eu te falo? Não, aí Ela falou que já começou com essa, gatinho. começou com essa Pior que bola não. fora, né? Assim, você faz salinha de biologia, eu tô assim, nossa, nem sabe quem eu sou e tal. Aí a gente não conversou tanto, mas aí eu precisava pegar um carregador portátil pra carregar o telefone. Aí eu virei pra esse amigo nosso e falei assim, nossa, em voz alta, assim, será que tem entrada USB aqui nesse carregador diferente e tal? Aí ela, uai, é claro que tem. Carregador portátil sem USB? Aí eu olhei pra ela de novo assim, nossa, já não me conhece. Não E o me Arthur conhece. mega tímido, mega E já tímido. me deu uma tirada dessa. Eu falei assim, Eu sou muito vai assim, dar eu sempre certo. falo o que eu penso, entendeu? exato. Há quem ame, há quem odeie, Exato. mas eu sou assim. E aí, acho que nesse dia a gente também conversou. E aí, A gente conversou um pouco, assim, eu mas foi perguntei. bem pouco esse dia, assim, eu já tava... Mas eu perguntei, eu falei, não, mas você não quer passar em medicina? Tipo assim, né, você vai sair, que absurdo, eu super julgando. E aí ele falou assim, quero e tal, quero passar nas ciências médicas, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, amanhã tem prova da Unifenas, você não vai fazer não? Ele, eu já passei lá, mas não quis ir. Nossa, eu ia ficar Gente, com muito boa. ranço. Me tirou Você- total, eu fiquei Você Não, descontou. foi zero tirada, eu falei numa boa, só que Aham. ela achou que foi tirada. Mas Tipo também. assim, eu ia né? ficar Tem com isso ranço também. também. Tipo, eu vou fazer prova amanhã, tá? Essa prova você vai fazer? Eu já já passei. passei, eu não já quis deu ir. bem. Eu Essa Gente, já eu deu tinha bem. 18 anos, entendeu? O que vocês estavam esperando? Eu Minha entendo que vida a era intenção isso. não foi ruim, mas eu entendo eu também ia ficar brava, entendeu? Sim. Tipo, hoje eu acho que eu nem ia ligar, mas assim, aos 18 isso foi afrontoso. Se 18 não, você- né? se- 17 que eu tinha. Nem maior 17, idade eu tinha. verdade. Se você tava querendo conquistar a gata, foi uma bola fora. Foi. Foi uma bola fora. Mas, Não. E aí eu lembro que assim, eu saí, fomos pra festa, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, nossa, tipo assim, bonita, mas assim,
Chata. Gosta de falar as coisas e tal. A gente Atirada, ficou uma hein? semana sem se falar, porque a gente só encontrava no cursinho, nem Era- não sabia nenhuma Então foi informação. isso, o primeiro contato Primeiro foi esse. contato. Terrível. Foi isso. Ou seja, gente, dê Próximo uma do segunda ódio. chance, tá? Pro menino que você acha bonito. Não, definitivamente. Eu super me identifico com esse primeiro contato meio assim, porque o meu primeiro contato com o Felipe foi no intermédio, que era o meu primeiro intermédio da faculdade e era o penúltimo intermédio dele, que foi em Itaúna, 2014? 2014. E nesse intermédio, ele tava com uma pessoa. E eu também estava com uma pessoa. A gente só se viu nesse lugar. Achei que vocês só tinham se namorado, você e ele. Pois é. Jura que tem tanto tempo. Estranho. Mas a gente só se viu lá. E tipo assim, acabou, a gente não conversou, a gente não foi apresentada, a gente não foi nada. A gente se viu lá e foi embora, acabou o intermédio, foi cada um pra sua casa e fim da história. Ele me seguiu no Instagram, eu segui ele de volta e fim. Aí passam uns 4 meses até a gente começar a conversar. E ele me chamou pra sair, assim, do nada. Mas foi, o primeiro contato foi desse jeito. Nada que parecia que a gente ia casar e ficar junto pra sempre. Legal, você vai poder Era- contar era- seus era filhos. só E um foi ficada. assim que eu conheci o seu pai. Ai, meu Deus. Mas, gente, E teve aí? um primeiro contato não tão bom. Mas a gente se reencontrou na última sexta. Uma semana depois, né? Porque Que a gente teve a salinha. Eu perguntei, Salinha. né? Como foi a festa, né? Então, puxou assunto, né? aí, Puxa o nossa, assunto. muito boa, não sei o quê, aquela coisa. Aí tá, né? Eu já tava te achando bonito, mas só. Te achei meio chato. Aí, nisso, eu queria saber o que ele ia fazer sábado. Ele também, acho que você perguntou, eu perguntei, não lembro. Mas eu, tipo, o que Geralmente você vai elas que fazer? perguntam. O que você vai fazer amanhã e tal? Porque todo sábado os meninos saíam. Então, não sei como eu não te conhecia antes. E assim. nessa época você era low profile também. Nem pensava em Instagram, minha cabeça era tipo assim, se eu passar em medicina eu não preciso ter mais nada nessa vida. Eu Minha também vida era essa resolvida a minha pessoa. vida, né? Eu também era essa pessoa. Ainda bem que eu pré-vestibular. ressignifiquei muita coisa, né? Mas assim, parte das frustrações que eu vivi na faculdade foi muito isso, com essa cabeça que minha vida era medicina. E aí, eu perguntei o que ele ia fazer, ele falou assim, não vou fazer nada hoje, eu tô super cansado. Aí, nesse meio tempo, a gente já se seguia no Instagram nessa semana, nem lembro quando aconteceu. Aí ele chegou em casa e postou um story na academia. E eu com essa cabeça, tipo, nessa época eu não fazia academia, né? Pensava só no vestibular. E aí ele postou uma foto na academia. Nem sei se você postava, viu? Acho que foi pra eu ver. Eu tenho Não, essa teoria. postei a foto. Gente, o Foi Arthur pra você- era pra ela o ver? vestibulando Não. disruptivo. Ele ia na festa, ele ia na Ia, academia, ia. entendeu? Ele era tudo que os vestibulantes Ia. não Gostei. faziam. Calma, mas depois de Tudo me que a conhecer, ou você passou, foi por minha causa. Porque eu consertei, a gente começou a estudar mais e tudo. E você me desconcertou um pouco, que foi o que me Mas deu ele já paz. tinha passado na Unifena. Já tinha passado. Tipo, ele nem precisava. Perfeito. Mas aí ele postou uma foto na academia, e aí eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, ele disse que tava super desanimado, foi treinar, e a gente saía da aula 7 horas da noite, uma sexta. Eu fiquei revoltada. Aí eu respondi assim, nossa, que ânimo. E aí nunca mais a gente... Na época ela não ia na academia, né? Então, vocês estão vendo assim, minha influência na criação do É. perfil. Você já tava lá, você já Sério. devia ser blogueiro desde essa Exatamente. época. Aí eu comecei a fazer, tipo, uma vez na semana, e ele falava, não, porque eu vi uns vídeos no YouTube e tal, porque se você não vai pelo menos 3 vezes, não adianta em nada. Aí eu me senti mal, comecei a... Olha o papo. Foi isso. Mas a foi gente isso. conversou, tipo assim, muito no Instagram, que é uma conversa que não acaba do nada. Ele assim, sei lá o que você queria falar, e falou assim, me passa seu número. O que foi que você falou? Foi basicamente um golpe pra eu ter que passar o número do WhatsApp, entendeu? Eu não Tipo, lembro o aqui que não foi, dá mas- pra mandar áudio. Ah, não, queria Me mandar- manda o WhatsApp. Queria mandar as fotos dos meus Áudio, cachorros. foto, não tinha nada disso no Instagram, Você né? lembra? Por aqui é ruim, né? Por aqui é ruim, por foi aqui é exatamente ruim. isso mesmo. Aqui é Essa ruim aí- de falar. Essa aí é velha. E aí, desde então, a gente Não. nunca parou, né? Queria mandar Conversar. fotinha do Thorzinho da Estrela. Não, Mas e a primeira saída? E a partir daí? Pegou o número de WhatsApp e a primeira saída? A primeira saída, a gente foi tomar um vinho ali no Vila da Serra, você lembra? foi comer japa. Nossa, Nossa, que chique esse. foi chique, foi chique. Foi bom. E aí, a partir daí, já emendou Não, o a namoro gente e foi. acabou que depois que a gente começou a conversar, teve de novo uma festa que eu não fui no pré, porque eu tinha que dormir cedo. E aí a gente ficou pela primeira vez. Foi dia 28 de setembro. Aí, uma semana depois, ele me chamou pra sair já. E sentou e tal, a gente conversou muito. E ele falou assim, não, porque eu queria ficar sério. Aí eu falei, isso não existe. Mentira. Queria fazer um teste ali, Eu um falei, teste isso não drive, ver se dá existe. Aí ele falou assim, certo. mas eu não vou te pedir namoro agora, eu nem te conheço. Eu falei, então, nós somos duas pessoas solteiras. Eu não acredito nisso, gente. Eu acho que vira um monte de nome e no fim não é... cara, Ela é peraí, prática, peraí, não né, tem velho? compromisso. Ela é muito Não, peraí, eu prática. preciso dar uma pausa aqui, preciso entender isso melhor. Foi a segunda vez que vocês saíram. Segunda vez que vocês saíram, aí você falou que... Aí a gente ficou, que foi Aham. nesse pré. É. Sim. Aí a primeira vez que a gente saiu mesmo, eu e ele. Aham.
Ele me veio com essa. Não, porque a gente Tinha mais ou ia menos ficar... tipo, umas 2 semanas que a gente se conhecia. Aham. Aí ele falou, não, porque eu queria ficar sério, eu tô gostando muito de ficar com você e tal. Eu falei, mas isso pra mim não existe. Entendi. Aí ele falou, pra mim existe. Eu falei, então você tá ficando sério, eu sou solteira. Seu problema é amar demais. Amar né? demais. Amar demais. Entendi. Eu tô em choque com essa história. eu também Gente, tô. pensa, uma pessoa de 17 anos pra frente. Mas aí deu certo, tá vendo? Deu certo. Senão eu ia estar sendo ficante dele por 6 anos, completando Pois namoro de ficante. Gente. E aí, então o pedido de namoro foi esse dia? Não. Aí foi- ele falou, não te conheço ainda e tal. Me enrolou um pouco. E, tipo, me enrolou mesmo. Mas pra eu ser acho que a gente sincera. tava com uma conexão tão boa, assim, Tava. de conversar, de sempre ter uma cabeça mais ou menos semelhante. Eu de nem fiquei com ninguém, não, entendeu? Mas ele tinha que saber que ele não me tinha. É, total. Verdade. Eu já tava bem apaixonada, tava morrendo de medo. Não, então, pera, vamos dar uma pausa aqui que eu acho importante a gente já pegar um gancho aqui que eu acho Vamos. essencial. Gente, ficar fazendo joguinho, ficar assim, nessa questão de, não, eu vou dar um gelo pra ver se ele presta mais atenção em mim, ficar fazendo... Gente, isso não vale a pena. Tem que ser sincero com o que você quer. Seja sincero com aquilo que você busca na outra pessoa. De verdade, a gente busca pessoas com atitude. Quem tem confiança, fala daquilo com realmente, assim, de uma outra forma. Chama atenção. Então, seja autêntico, seja confiante, fale o que Sim. você quer. Sem ficar joguinho. Podia ter dado tudo errado, eu penso assim. Só que, por que não... Mas é uma pessoa que... eu nunca fui de ficar. Então, eu gostava de namorar, já tinha namorado antes. Então, eu falei, tô gostando dele, tô conversando com ele, quer passar em medicina, eu também, perfeito. Eu vou ficar meio que fazendo o quê, sabe? Aí todo dia você acorda, que no início é bom o frio da barriga, será que a pessoa vai te chamar? Só que, gente, isso passa 1 mês, 2 meses, você começa a ficar com ansiedade com o negócio, que você não sabe o que a pessoa quer. Então, até dentro do namoro, a gente tem o dia que a gente senta e conversa sobre as nossas expectativas de carreira, de casamento, de tudo. E eu acho isso importante. E eu lembro também no início do namoro que eu comentei, assim, alguma coisa sobre, não sei se foi sobre casamento ou engravidar, alguma coisa assim, que eu perguntei e meus amigos falaram, Luísa, você é doida. Eu falei, gente, nós somos adolescentes. Eu tenho que saber, se alguma coisa acontecer, como que ele vai lidar? Porque senão você vai só no amor e gosto dele, e na hora dos problemas reais, perguntei se você era católico, eu acho eu que concordo. na primeira semana Tem algumas coisas que se tem que ser alinhadas desde o início, porque assim... fica mais fácil de você construir e crescer junto. Essa é a minha opinião, assim. Com certeza. Eu concordo 100%. Eu e a Bruna, a gente alinha muito isso. E assim, eu vi um vídeo esses dias de um cara falando que assim, tem 3 coisas que você não pode abrir mão e que você tem que estar muito bem alinhado num relacionamento desde o começo. Primeiro, filhos. Sim. Quer ter ou não quer ter? E se quer ter, quanto você quer ter? Segundo, religião. Religião, muito Eu acho importante. Vocês são da mesma religião ou não? E se não for, como que vocês lidam com isso? E a terceira, dinheiro. Como vocês lidam com o dinheiro? Como que vai ser as finanças do casal? Se vai dividir tudo, se não vai dividir tudo. Então, são 3 pilares, assim, extremamente essenciais. É inegociável, Concordo gente. também. Tem que sentar no começo mesmo e alinhar isso tudo. Porque senão, realmente, vocês estão brincando. Não, isso depois resolve, depois resolve. Exato. Vai chegar lá, depois de 5 anos, Imagina, muito gente, vínculo. quase 6 anos de Sim. namoro, ele chega pra mim e fala, não, eu não tenho vontade de ser pai, não é uma coisa que eu quero. E ele tem direito de não querer. Aí como eu estou disposta a abrir mão desse sonho? Porque às vezes morar em Belo Horizonte, não morar, fazer tal coisa, a gente conversa e faz parte abrir mão, mas tem coisas que pra mim são inegociáveis. A gente conversou muito sobre isso de religião também, crenças, enfim. E tem gente Isso é bem que tem importante. medo de falar sobre isso com o namorado, com o noivo, com o parceiro, enfim, pra não perder a pessoa. Sim. Tem Pode acabar de falar que eu vou contar um caso depois. Não, agora você fala. Como assim eu? Depois de soltar esses 3. Foi automático, assim, eu me Então vai enxerguei lá, me nisso. conta. Não, eu fui assim, eu adiei muito essa conversa no relacionamento Uai, anterior mas à você não Bruna. namorou só com a Bruna? Como assim? Então, aí o que acontece? Eu namorava uma menina antes da Bruna e era religião diferente, sabe? E eu sempre fui muito envolvido com a religião e tudo mais na igreja. E aí eu me vi num relacionamento, sabe quando você vai deixando ir e tal, beleza? Começar a namorar, pum. Aí quando eu parei pra pensar,
Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? São religiões diferentes, as duas famílias extremamente envolvidas, cada um em suas igrejas, em suas crenças. E aí eu comecei a pensar naquilo, e aí? E agora? E aí vai passando 6 meses, 1 ano, você não conversa sobre aquilo, nunca... Porque já passa o tempo, aí você fica assim, meu Deus, quanto mais você deixa, pior fica. E é um equilíbrio instável, porque assim, ela sabia da situação, eu sabia da situação, mas a gente nunca quis confrontar isso e conversar sobre isso. Até o ponto que, sei lá, eu namorei 3 anos quase, e que a gente começou a falar de casamento. Aí eu falei, nossa, e casamento? Aí ela, não, porque minha mãe não abre mão que eu case na igreja tal e tal. Aí eu comecei a pensar, nossa, e meus pais... Você tinha quantos anos com isso? Eu já tava na faculdade, meio médico já. Eu realmente tava pensando já em casar. Em choque. E aí eu comecei a pensar naquilo, eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo? E aí ela falava uma coisa, eu pensava outra coisa totalmente diferente. E aí foi quando eu enxerguei que não tinha como dar certo. Então eu meio que desperdicei 3 anos da minha vida e da vida de outra pessoa por evitar uma falta conversa. de alinhamento. Por falta de alinhamento. São coisas que podem ser deixadas para depois. Não. Você tem que alinhar desde o começo. Concordo. Eu sinto que tudo que é muito importante pra você e inegociável, você tem que conversar desde o início. E isso não serve só pra namoro. Isso serve muito pra amizade também. Com certeza. No último podcast, eu falei com vocês que tinha um projeto Melhor Versão, e eu tenho um módulo que é só de relacionamentos. Porque eu acho muito importante a gente lidar com isso. Quando você é sincero com o outro, é claro, posso ter certeza, gente. Desde que eu comecei no Instagram, eu tenho muito menos amigos do que eu tinha. Mas são pessoas que entendem dos meus valores, compactuam. Não são pessoas iguais. Eu, sim, tenho pavor de pensar que todos os meus amigos vão ser iguais a mim, ou que tudo que a gente pensa é igual. Sim. O melhor é o que a gente não pensa igual, tem que ter debates. Mas o que é inegociável por um motivo. Então é importante você alinhar isso. É um constrangimento na hora, é óbvio. Ninguém gosta de falar do elefante em cima da mesa, mas depois que você fala, fica mais leve. Você vê até onde a pessoa tá disposta a abrir mão, você e tal. Não, eu me identifiquei muito com isso. Meu grupo de amigos reduziu, assim, substancial. A cada ano que passa, reduz mais. Mas eu também percebo cada vez mais uma fidelidade maior nas pessoas que estão comigo. Realmente, isso faz toda a diferença. Faz parte de amadurecer. E, então, agora vamos voltar aqui pra história. Agora, então, estamos um casal namorando no pré-vestibular. E aí, vocês começaram a estudar juntos. E como é que foi isso, assim, conciliar os estudos do pré-vestibular com o namoro? Eu acho que foi muito bom. Foi tipo assim, um boost pros estudos, sabe? Porque a Luísa tinha a organização e eu tinha aquela bagagem de estar mais tempo no cursinho. Só pensar em festa. Você fez quanto tempo de cursinho? Eu fiz 1 ano de cursinho. Daí você tem cara de que gosta de festa mesmo, viu? Essa blusinha preta aí. Gostei, tá? Agora menos, né? Mas agora assim. Tem cara mesmo. Eu sempre gostei muito de festa, assim, mas agora mesmo. Consigo te imaginar. Mas assim, eu lembro que eu tinha uns mapas mentais, assim, a gente sentava e estudava junto. Na minha escola, assim, por vários motivos, eu tive muita deficiência de biologia. Então eu cheguei no cursinho. Eu acho que, sério, hoje eu penso um pouco mais antes de falar, né? Cheguei pra Poli, que dava a aula, e falei assim, Poli, eu tenho 3 meses pra passar em medicina, e eu vou passar esse ano, não tem a menor chance de eu fazer 1 ano de cursinho, como se minha vida fosse acabar, né? Na minha cabeça era assim. E eu não sei o que é meiose, mitose, eu não sei o que é ATP, eu não aprendi nada disso na escola, e eu preciso passar. Ela olhou pra mim, tipo assim, desesperada. Aí eu falei assim, olha, mas pensa pelo lado bom, na minha escola eu aprendi cálculo, eu tinha aula de física, aula de latim, então eu sei aprender. Eu lembro que o pessoal reclamava que eram muitas questões. Eu fazia 900 questões em cada prova de matemática. Sim. Então eu falei assim, eu tô acostumada com muita matéria, manda e eu vou aprender. E ela me pegou firme. Ela me pegou e falou... Essa pessoa era quem? A Poli. Poli. Eu lembro demais dela. Ela é uma professora. Era muito engraçada ela. Ela é muito querida. Eu também não tive muita base na escola, que eu fiz ensino médio no Escola Técnica de Formação Gerencial, que é ensino médio junto com técnico de administração. Então, no cursinho, pra mim, eu também comecei do zero, assim. Eu senti que fez falta. Mas depois eu vi também que eu aprendi lá e me ajudou em outras coisas na minha vida. Sim, não, hoje eu sempre falo que eu colocaria meus filhos na escola que eu fiz, sabe? Que foi Fundação Torino, né? Eu já te perguntei. É uma bagagem bizarra, assim. Depois que você entra, eu lembro da época de trabalho, tipo, apresentação de trabalho, as pessoas não conseguiam falar, não conseguiam fazer slide. Falava, gente, eu tinha prova oral
toda semana. Pra mim, a faculdade de medicina é muito menos pesado do que foi minha escola. De cobrança, assim. Mas, enfim, aí a gente começou a estudar junto. O Arthur era bom em biologia, ele me ajudava, e eu era bom em química. Que foi o motivo pelo qual ele não passou nas ciências médicas no meio do ano. Foi química. O problema foi a química. E a Luísa era boa em química. Aí, tinha que marcar pra estudar, né? Que Aquela coisa. coisa. Encontrar pra estudar. É. Mas Estudar aí a gente junto. focou muito, porque a gente se Foi. conheceu em setembro, e a gente começou a namorar em outubro, e as provas todas começaram em outubro. E aí a primeira prova que eu fiz foi a que eu passei. Assim, eu descobri meses depois, mas foi a que eu passei. E o Arthur passou nas ciências médicas. Vocês passaram juntos. Passamos juntos. Aí que eu quero saber como é que foi isso. Porque vocês dois passaram no vestibular juntos, o Arthur passou nas ciências médicas, você passou em Barbacena. Isso. E aí, como é que foi essa separação, assim? Como é que vocês lidaram com Nossa, isso? eu acho que foi difícil, assim, porque na época eu era muito maturo, sabe? Tipo assim, Nossa, essa questão da distância foi muito difícil, mas eu acho que, igual a Luísa falou, essa questão de sempre colocar as coisas que estavam incomodando e colocar, tipo assim, tá incomodando isso. Então vamos resolver? Vamos resolver. Não vamos só se esconder embaixo dos panos, né? Eram alguns momentos difíceis. Primeiro Sim. que eu já tinha feito intercâmbio e tudo, mas eu ia pra uma faculdade morar 6 anos. É diferente do meu intercâmbio, que eu morei 6 meses e voltei. Então, essa ideia de pegar minhas coisas, mudar, foi bem difícil, mas eu tava disposta a pagar o preço. Tanto que, no momento que eu hesitei, meu pai falou assim pra mim: Luísa, você passou em uma faculdade excelente, e se você não for, daqui 6 meses, você... Porque quanto mais você fica no cursinho, você vai se cobrando mais e tudo, e você não passar, você não é nada. Você vai ter que continuar no cursinho. Se você for pra Barbacena, daqui 6 meses, daqui 6 anos, você vai ser médica. O seu sonho é estudar nas ciências médicas, que eu sempre quis, ou o seu sonho é ser médica. Aí eu falei, meu sonho é ser médica. Ele falou, então você vai. Minha mãe aos prantos, meu pai me convenceu a ir. E eu acredito que o primeiro mês foi muito difícil. Por quê? Tanto eu tava na época de adaptação, não conheci ninguém. Gente, eu fui conhecendo ninguém, nenhuma pessoa. Fui. Peguei minhas coisas, aluguei um apartamento, fomos. E o Arthur, ele foi o último excedente a ser chamado nas ciências médicas. Era pra ser, né? Não tinha como. Você fez a prova de Barbacena também? Não, eu fiz só... Ele fez só BH. Só BH. Eu fiz Barbacena, assim, de aleatório. Um amigo meu era de Barbacena e ele era apaixonado com a faculdade, igual eu era com as ciências médicas, e falou, Lu, a gente tem que fazer não sei o quê, a gente tem que passar lá. Falei, então tá, Gabriel, vou fazer. Fiz. E ele não passou, eu passei. Mas hoje ele estuda lá e eu estudo nas ciências médicas. Então, tudo foi encaixando. Mas o primeiro momento muito difícil foi a decisão de ter ido. A gente já nem cogitou não namorar, né? Apesar que a gente tinha, 2 meses de namoro. Eu sou muito certa quando eu decido Não, porque namorar, assim, é sabe? 2 horas, né? 2h30, na verdade. Não, mas a gente não tinha nem carteira. Eu tinha feito 18 anos há um mês. Então era assim, era um ônibus todo final de semana. Não dava nem pra pegar carro emprestado pra ir. Então, era um meio trampo assim. Minha mãe ainda era muito segura, eu era muito nova e tal. E o mês mais difícil, eu acho que foi o primeiro. Porque, como o Arthur foi o último a ser chamado, no período de fevereiro até o carnaval, ele passou no dia do carnaval. E a gente foi pra uma festa comemorar. Mas foi um mês horrível, porque ele tava com aquela sensação de... Eu tirei a nota nas ciências médicas que eu passaria no meio do ano, que eu passaria ano passado. Todo mundo já tinha cantado a aprovação dele, e eu tava assim, não comemora até você ver seu nome. E as aulas começaram, e passou uma semana, e passaram 2 semanas, e nada. Então, ele já tinha voltado pro cursinho. E lá tava a química de novo. Você perdeu o quê? Meu 5 pé. quilos em um ano? Por que você não queria outro lugar sem ser BH? Cisma. Meus pais são daqui, cisma, filho único, sabe? Cisma, tem coisa que cisma. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, eu fiz pouquíssimas. Acho que eu fiz Barbacena, fiz Ciências Médicas, fiz PUC. Eu acho que basicamente só, por exemplo, eu deixei de fazer FASE. Por quê? Por loucura, entendeu? Na minha cabeça eu também não fiz FASE. Na minha cabeça na época. Depois, por exemplo, pensei, gente, por que pessoa surtada, entendeu? Por que eu não fiz FASE? Você tem muito mais oportunidade também de mudar de faculdade quando você tá em uma. Porque ou você começa do zero, e se tudo der errado, você está na faculdade, ou você transfere. Você tem 2 oportunidades de mudar de faculdade. No cursinho você não tem nenhuma. Sua oportunidade é voltar a estudar biologia, matemática, física aqui. Não, assim, o pré-vestibulando não conhece as faculdades de medicina, gente. Vocês podem até achar que vocês conhecem os pré-vestibulandos que estão ouvindo. Não, eu sei tudo sobre a PUC, eu não sei tudo sobre a Unifena. A gente não sabe, só sabe quem tá lá dentro. Exato. E a gente tem a cabeça muito fechada, esse mundo da competição, que, assim, posterga na medicina, mas quem é esperto já vai aprendendo a entender o mundo.
Então hoje eu lidaria super tranquilo se eu não tivesse passado. Pensa a mesma coisa sobre residência, enfim, tipo, o mundo não vai acabar, entendeu? Um ano não vai fazer diferença. Sim. E o vestibular ainda é melhor, que tem 6 meses. Não. Inclusive, na última cela que teve lá em casa, eu fiquei conversando um tempo depois que acabou com uma das meninas que ela era pré-vestibulanda, ela tá no 3º ano ainda, e ela vai fazer vestibular para ciências médicas por agora. E ela ia fazer alguns outros vestibulares também. E ela falou assim, nossa, mas eu preciso muito passar. Eu falei, não, tá bom, tem quanto tempo você faz cursinho? Ela falou assim, não, eu tô no 3º ano, tipo assim, ela tá no 3º ano e vai fazer prova agora, tipo assim, e se ela passar, ela, tipo assim, dá um jeito de formar. Aí eu falei assim, não, sabe, calma, tá tudo bem se você passar no final do ano, tá tudo bem se você fizer 6 meses, 1 ano de cursinho. Eu teria feito quantos anos de cursinho fossem pra eu ter feito faculdade de medicina. Então, assim, não tem problema você achar que tá atrasado e que realmente você precisa se esforçar mais durante um tempo maior do que as outras pessoas, porque faz parte, no fim das contas, não vai fazer diferença. Que diferença é fazer 1 ano, 6 meses, 3 meses de curso? Nenhum. O problema é que a gente não sabe isso na época, né? Não sabe. Analisando É muito em difícil retrospectiva, enxergar. é mais fácil a gente, de hoje, depois de 6, 7, 8 anos, falar assim, não, é tranquilo, eu ficaria. E se a gente pudesse se teletransportar pro nosso eu do passado e falasse, né? Ficaria muito mais Mas fácil. eu tenho um ponto, sabe por quê? Porque na época que eu decidi fazer cursinho, falei, não, eu vou ficar aqui quantos anos precisassem, eu não assisti nenhum podcast com ninguém falando isso. Eu não seguia, não tinha blogueiro. Gente, blogueira de Instagram, a ideia que eu tinha da faculdade de medicina era muito diferente da que eu tenho. Não tinha ninguém pra me dar essas ideias, a gente tinha que surgir com isso da cabeça. Agora não, agora nós estamos falando. A gente tem referências, assim, sempre tem coisas boas, coisas ruins, mas tem os dois lados. Tem a pessoa que aparece no Instagram só pra falar ruim, que não gosta da faculdade, tem gente que aparece pra falar só que ama, tem gente que mostra os dois. Então dá pra você catar muita informação das pessoas e das faculdades que elas fazem. Eu acho que é muito individual, assim, também. Por exemplo, eu fico hoje muito feliz de ter feito 1 ano de cursinho, sabe? Eu acho que foi um tempo muito bom. Total. Foi um tempo muito bom, assim, pra conhecer outras pessoas, principalmente aqui. Conhecer eu. Todo mundo tem seu tempo, a gente só não sabe disso e não quer aceitar, porque é difícil entender que alguém passou antes. É difícil. Você vê todo mundo passando e você não. Por que eu? Exatamente. E na escolheram pra eu não passar? Na época do pré-vestibular, você não é ninguém, né? Tipo, o seu status é o quê? É o limbo. Pré-vestibulando. Eu tinha muita vergonha de falar pras pessoas que eu era pré-vestibulanda. E olha só, hoje eu vejo tanto blogueiro pré-vestibulando no Instagram, dando dicas sobre isso. Tipo assim, sabe? Como é que as coisas evoluíram mesmo nisso. Então, ok. Luísa foi pra Barbacena. E aí, o primeiro mês foi difícil. Muito difícil. Ainda mais, você conhece como é que é o primeiro mês de Barbacena, né? Muitas festas que não acabam mais. Vamos contextualizar. Então, Barbacena fica a 2h30 aqui de Belo Horizonte. Lá, basicamente, só mora lá pra fazer faculdade. Assim, as pessoas vão pra lá realmente pra fazer faculdade. Então, é uma cidade universitária, exatamente. Todo mundo mora na frente da faculdade, assim. Só no meu prédio moravam 10, 15 pessoas na minha sala. E a primeira semana é uma recepção, assim, realmente recepcionando os calores. A faculdade é muito unida. 7 dias de evento. 7 dias de evento. Então, assim, festa todos os dias. E a ideia é realmente recepcionar as pessoas. Obviamente é uma faculdade séria, igual as mais tradicionais, lá é muito tradicional, mas tem essa cultura de ser uma faculdade muito unida e de fortalecer essa união através dos eventos, assim. É muito interior também, então isso é muito legal. Eu senti uma união lá com as pessoas que eu até hoje sou amigas, que eu tenho com menos pessoas nas ciências médicas. Pensando do lado da minha casa, eu poderia ver elas todos os dias. Não, as poucas vezes que eu fui lá, eu senti muito essa questão também, sabe? Ele se sentiu acolhido. É muito. E assim, na minha primeira semana lá, assim que eu cheguei lá, eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu não ia fazer amigos, eu achei que ninguém ia gostar muito de mim. Porque na minha sala, assim, eu era de Belo Horizonte, mas não tinha muitas pessoas de Belo Horizonte. Metade da minha sala falava porta. Inclusive o Mateuzinho. E eu, sinceramente, eu não tinha muitas pessoas do meu convívio que eram do interior e falavam porta. Então, eu era diferente lá. Eu era da cidade grande e eu que era diferente. E aí, eu tive medo de, assim, não me adaptar, sabe? E aí, demorou uns 3 dias. Quando eu tava quase falando porta, quase todo dia. Então, no começo, pra mim, foi difícil. Eu tive medo, assim, tive realmente medo. Na verdade, eu fui dirigindo de Belo Horizonte até Barbacena, chorando. Tipo assim, era uma mão no volante e outra secando as lágrimas. Assim. É porque é uma sensação muito boa de finalmente eu conseguir, mas, gente, tipo que assim, eu tô saindo de arrumando? casa, Eu tô chegando
pro outro lugar do mundo só pra fazer a faculdade. Não podia ficar um pouquinho mais gorsinho? É um sentimento... É difícil essa decisão, viu? Mas então, quando começou esses eventos com a Lu lá e tudo, primeira semana, então aí rolou talvez um ciúme, uma dificuldade. Ah, com certeza, sabe? Uma dificuldade ainda mais porque, assim, eu tava naquela transição de, o que eu vou fazer? Vou fazer cursinho, vou fazer salinha. E aí, muito tempo livre, muito tempo ocioso, aí a mente começa a pensar muitas coisas, né? Aí... Mas sendo muito sincera, eu penso em retrospectiva, a gente não brigou. Não, a gente Nenhuma não vez. brigou. Porque Nenhuma quando eu vez. cheguei em Barbacena, eu tive duas experiências que eu levo pra vida e eu não gostei. A primeira delas, lá tinha essa frase que você falou no início do podcast, que todo mundo que entra na faculdade de medicina vai terminar. E, gente, de fato, muita gente vai terminar. Porque ali sua vida começa a ficar mais séria do que era. Então, você repensa mesmo seus valores, você cresce. E é natural que você tenha menos amigos, que você olhe pro seu namorado e fala, gente, a gente namora 3 anos desde a escola e... tem nada a ver, né? E faz parte. Mas, então isso foi uma coisa que eu ficava muito revoltada. Eu acho que, assim, eu nunca pensei em terminar, mas se eu pensasse de birra, eu não terminava. Só porque estavam falando que todo mundo ia terminar. Então, é muita a primeira gente... aula, na verdade, né? De anatomia, o Bordoni, Que era professor dele também, nas ciências médicas. Ah, Tem um mentira. caso muito bom dele, eu vou contar. O professor falava isso? É o Bordoni, na verdade... Tinha uma teoria do amor. Esse professor, ele é incrível, ele é o máximo, ele é, assim, super... Ele é um ícone, mas ele chega na primeira aula, que é a aula de anatomia do calouro, primeira aula da faculdade, com aquela aula, assim, sabe, icônica, você já chega tremendo na sala. Já é a aula mais esperada, né, Ana? Exato. Aí ele chega com uma série de regras e conselhos para você seguir durante a faculdade de medicina. Inclusive, eu já contei em palestras que várias coisas que ele falou são coisas que me fizeram ser quem eu sou hoje. Uma delas é inconformidade. Talvez você lembre desse caso. Mas enfim, aí uma das Ele coisas... era bom. Ele era bom. Aí uma das coisas que ele fala, olha, existe ainda a teoria do amor. E a teoria do amor se você entrou aqui namorando, você vai terminar. Nossa. Nossa, E teve isso aconteceu, mesmo. tipo, 90% da minha turma. E acontece com 90%. Acontece mesmo. Assim, a gente foi exceção. Eu tenho isso bem claro. E a outra coisa é que quando eu saía pra festas e tinha algumas meninas que namoravam, meninos aqui de BH, enfim, as pessoas sempre mentiam. Então era assim, a gente tava junto, aí, não fala pro Arthur que a gente tá aqui e tal, porque vai que o Arthur conhece namorado. Tipo assim, uma coisa. E eu ficava assim, gente... Eu tô tão preocupada, tipo assim, de chegar à sexta, voltar pra BH, eu tô chorando tanto, tô, tipo assim, tão desesperada que não dá tempo. O Arthur era meu melhor amigo, então era a pessoa que eu queria contar. Então eu falava, sábado, vou dormir, pra uma festa, pra quem que eu ia contar? Né? Tipo, minhas amigas, mas eu queria contar pra ele também. Então a gente sempre foi sincero. Teve momentos de ciúmes que eu, hoje, assim, deve ter uns 4 anos que nunca mais ocorreu, mas é normal, pensa, 2 meses de namoro. Tudo 2 meses de tava namoro, mudando. 18 anos Mas nas eu tô costas. entendendo, assim, que foi uma fase difícil Foi mesmo. muito Eu tô difícil. tentando imaginar. Nossa, seu Foi bem coraçãozinho. difícil. Coraçãozinho. É bem coisa adolescente mesmo, sabe? Namoro adolescente. A gente foi separados e tal. Foi bem triste. E o caso do Bordoni, eu vou ter que contar. Nossa, muito bom. Esse é muito bom. Pode o contar. Bordoni, que é esse professor de anatomia, ele me dava aula em Barbacena e ele dava aula pra uma turma nas ciências médicas, que porventura era a Era turma do uma? Arthur, é lógico. Lógico. E aí, no meio desses 6 meses que eu fiquei em Barbacena, o Arthur começou a ir lá, aí os meninos que ele tinha ciúmes, ele ficou amigo, hoje eles são amigos, enfim, aí ficou tudo melhor. Mas na hora que a gente fez 6 meses de namoro, Nossa. e aí o Arthur achou que seria uma ótima ideia, no domingo, que era o dia que eu voltava para Barbacena, eu sempre voltava, sempre domingo, e ele me deu um buquê de flores e um tanto de balão, aquele presente mais clichê, Mais cringe. romântico. Quase que ele namora Cringe. comigo. Muito cringe. Era fofo, mas assim, nunca mais Balão, aconteceu. flores. Foi Escrito muito 6 bom, velho. meses. Enfim, aí tá eu, claro, mais cringe ainda, com um balãozinho na mão, indo pra rodoviária. E um buquê de flores, né? Toda feliz. Porque assim, ele me deu no domingo, eu ia voltar só daqui uma semana e morrer. Tá lá eu com o balãozinho, as flores. Adivinha quem tava no Tinha ônibus? um lugar no ônibus, o último lugar. Quem assentou do meu lado? O Bordoni. Nossa. Mentira! Porque ele morava em BH, então ele ia domingo à noite, dava aula de anato que a gente tinha segunda e voltava. Gente, ele sentou no ônibus, ele olhou pra mim, ele só fez assim. Tipo assim, tá de sacanagem. Não acredito. Aí a gente trocou ideia e tudo. Aham. E eu fiquei assim, nossa, eu falei, Norton, do lado do Bordoni. Eu falei, agora ele deve estar rachando a casa Deve dele. tá achando. Ou o casal que terminar, eu vou ter que zoar. E ele ficou segurando. Aí acabou que não terminamos. Nossa, precisa contar isso pra ele. Que é Vou contar. profecia do amor. Aí ele foi Sem a pessoa falhas. que me ajudou Eu contei.
ele me ajudou a transferir, e aí no segundo período, como tinha aula de anatomia também, eu vi ele lá nas ciências médicas. O Bordão tá lembrando de mim e tal, de Barbacena. Nossa, a teoria do amor deu errado, viu? Ainda tô namorando ele. Calma, ainda tem 5 anos. Em dezembro eu conto pra ele. Ó, então pera, vamos evoluir nessa história. Aí você decidiu transferir para as ciências médicas. Então, para quem, vamos contextualizar, a faculdade de medicina particular, é comum isso acontecer, às vezes a pessoa passa em uma faculdade particular, mas ela queria ir para outra, e aí faz uma prova de transferência. Geralmente essas provas são concorridas e a pessoa já entra, já, assim, tem cursinhos, né, tem várias coisas para isso. Então, a Lu já chegou em Barbacena querendo transferir. Ou você decidiu depois? Não, teve uma época... Eu queria, porque eu queria estar nas ciências médicas. Teve uma época que eu comecei a gostar e falei... Se eu tivesse insistido, eu acho que eu teria amado muito, Sentiu sabe? saudade de mim. A verdade é essa. O Arthur tem certeza. Fala a Por causa verdade, dele. Tem certeza. é. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Chegou na época de fazer a prova e aí eu tinha 2 opções. Minha mãe falou, não, eu queria que você voltasse, não sei o quê. E eu fiquei... Assim, essa parte é meio ruim, mas eu fiquei muito doente lá. Várias vezes. Também... imunidade, enfim. Então, eu fui pro hospital várias vezes. Já aconteceu dos meus amigos terem que me buscar de madrugada pra me levar no hospital, ter ficado internado. Então, minha mãe tava tipo assim, por favor, volte. E meu pai tava assim, faz o que você quiser. Meu pai é desses. Faz o que você quiser, pensa bem e tal. E aí, tinha a oportunidade de fazer a prova de vestibular e eu voltar pro primeiro período e tentar ir para o segundo ou de transferência. Aí, eu falei, mãe, pai, seguinte, eu quero voltar. Mas, eu não topo voltar um período. Porque eu não odeio aqui. Então, eu vou fazer a prova de transferência, se eu passar bem, se eu não passar, bem. Eu não vou fazer vestibular, tentar pular período, isso eu não topo. Porque eu gosto daqui. E aí foi essa minha decisão e eu passei na prova de transferência. É bem concorrido e tal, mas assim, eu nem fiz cursinho. Eu acho que, não sei se hoje mudou muito, mas eu acho que eu já, como eu fui com a cabeça que eu queria, deu certo. E aí, quando ela passou, você deu outro buquê de flor? Deu outro buquê de flor, teve outro balão cringe. Último dos românticos. Teve outro E balão um cringe. outro que eu acho que eu queria pular que eu queria puxar nessa história é o seguinte, assim, se der a chance de errar e de mudar todas as coisas, de talvez decepcionar pessoas ou não, né? Se der a chance de tentar uma coisa diferente, depois ver que não era aquilo. Eu tenho certeza que você evoluiu muito no tempo que você estava em Barbacena. Com certeza. E Se eu voltasse atrás, eu não faria diferente. Pois é, tenho certeza que contribuiu muito pra quem você é hoje, ter passado, inclusive, por essa fase difícil, inclusive no namoro de vocês também. Isso foi Com muito certeza. bom, morar longe, Eu assim, acho uma que certa foi um independência. aprendizado. Foi grande muito bom. aprendizado. Pois é, então assim, cada pessoa vai ter isso de um jeito. Quando eu fui pra Barbacena, como eu falei, eu fui chorando, enxugando as lágrimas, eu já olho pra trás e falo, Barbacena foi a melhor coisa que já aconteceu comigo, assim. Isso é muito legal. Me transformou, me fez quem eu sou hoje, me fez conhecer o Felipe, né, que hoje é, tipo assim, minha Seu família. esposo. Então, Barbacena, talvez esse episódio que talvez ele nem estaria acontecendo se eu não tivesse ido pra lá, dirigindo, chorando. Não Então, dá pra pensar em todas as possibilidades que você teria. E eu acho que muitas vezes, isso é uma coisa que eu fazia muito, eu sofria muito por antecedência. Tipo assim, e se eu não passar na prova, não sei o que, se eu passar, eu vou ter que... Eu nem tinha feito a prova, entendeu? E é isso, quando você faz, no meu caso, fiz a prova e tinha um resultado, eu tinha uma decisão. Antes eu não existia decisão, a decisão era ficar em Barbacena. E eu não ia voltar pro cursinho. Então, coloca na mesa o que não é que você não topa. Eu não topava voltar pro cursinho, eu não topava refazer o primeiro período. O que eu topava? Fazer a prova de transferência. E poderia ter dado errado, eu não ter passado. Enfim, hoje teria outras histórias, com certeza, mas só tem como você decidir depois que você... Você tem que ter uma motivação pra fazer aquilo, uma intenção. Eu tinha a intenção de fazer a prova e transferir. Mas, antes de transferir, eu tinha que fazer a prova. Então, você só pode escolher quando você paga o preço, né? Poderia ter sido um não. Eu gostei muito dessa ideia de tirar as coisas que você não quer de jeito nenhum primeiro. Na verdade, é o mais simples, né? Exatamente. Que você vê que, na verdade, não tem tantas opções que você quer. Exato. Ou você vê que tem várias outras opções. Eu poderia ter topado refazer o vestibular, ou voltado pro cursinho, não sei, se eu tivesse muito doida. Enfim, são várias possibilidades e a gente só enxerga uma. Na minha cabeça eu tinha que transferir. Mas e se eu não passasse? Não tinha como saber, eu tinha que passar na prova pra decidir primeiro. Então isso foi muito bom, esse momento da minha vida, que hoje eu vejo muito assim, quando eu tenho uma escolha difícil, agora se eu vou pra São Paulo, se eu não vou, só tem como eu saber no momento que eu passar e falar, bom, tem um resultado, eu vou ou não vou, né? Do que você ficar sofrendo muito por antecedência. Que me ocorre. Mas e aí? Aí beleza, aí você veio pra BH e aí vocês não caíram na mesma turma, né? Não, vocês são da mesma turma, não? Não, a gente é Não do mesmo são. período, mas de turma diferente. Eu esqueço disso, então são turmas diferentes. Inclusive, foi um pedido da Luísa pra gente não cair na mesma turma. Por quê? Qual o motivo disso?
É um motivo que, assim, que eu até concordo, sabe? Eu acho que, assim... São quantos alunos por ano? São... 200. Não, por período são 200, por ano 400. E dentro de cada período são quantas turmas? São 4. 50. Nossa, 4 turmas de Gente, é uma 50. máquina. Barbacena, minha turma tinha 60, era só Aumentou isso. muito É, o a número minha de também. Mas eu acho que agora aumentou também. Tá aumentando muito em todas as faculdades, Sim. né? Vamos ser sinceros. E aí? E aí, assim, a gente tava conversando sobre essa possibilidade, você pode cair em qualquer uma das turmas, aí a gente parou e conversou. Se a gente ficasse todos os dias na mesma turma, poderia gerar um atrito, sabe? Isso é uma opinião nossa, assim. É compartilhado. Compartilhado, né? A gente compartilha essa opinião. Hoje eu acho que até seria bem tranquilo, mas a gente tem uma cabeça completamente diferente. Exatamente. Eu acho que hoje talvez seria tranquilo, mas a gente tem uma cabeça completamente Eu diferente. acho muito importante. Ah, não, a cabeça com 19 anos, que isso, é outra coisa. Gente, eu acho que eu ia desgastar muito. Eu Sim. era uma pessoa muito, inconsequente, assim, muito ansiosa. Então, eu projetava meus problemas muito nas outras pessoas, que é algo que eu trabalho na terapia. Mas eu acho que eu ia acabar apelando com o Arthur por um motivo nada a ver e desgastando o relacionamento. Exatamente. E aí eu falei, olha, eu não quero ficar na turma B. Aí a moça falou assim, não tem como escolher. Eu falei, se eu ficar na turma B, eu vou vir aqui pedir pra trocar. Aí ela, querida, vamos ver o que dá pra fazer, viu? Aí eu caí na C. Mas eu acho que olhando assim, foi uma decisão muito boa, porque a Luísa, ela transferiu para ciências médicas, né? E para quem não sabe, as faculdades, elas têm carga horárias diferentes, né? Então ela tinha muitas matérias para pagar, né? Para ela estar no segundo período de forma regular. Eu fiz um semestre de 800 horas. E ela fez um semestre de Pra vocês 800 terem ideia, horas. O internato é 400. O internato mais longo deve ser tipo 500. É. Eu tinha aula de 7 a 7 todos os dias. Eu achei que seria uma ótima ideia eu já ficar livre. Aí, né, o Então, burnout Mas você veio. teve essa opção. Como é que foi essa Todo escolha? buraco que eu tinha, eu encaixei. Ela queria fazer um Matéria. teste Mas você drive do não Quero Ser precisava Residente. fazer isso. Não. Você Eu poderia tinha ter pagado... Eu tinha até o 8º período. Ela podia ter progressivamente, ela falou assim, não tô fazendo Que nada. tal eu fazer tudo? Aí depois virou pandemia. Dava pra ter feito tudo com calma em casa. Mas assim, não tinha como eu saber. Nossa, que Gente, foi horrível. Muito bom. Esses meus 6 meses foram horríveis. Eu continuei muito doente. Foi aí, nessa época... Nossa, você veio pra ciências médicas, teoricamente, pra resolver sua vida e Nossa. você complicou mais. Foi, né? e Complicou foi muito. isso um grande aprendizado que eu tive, que, primeiro, não coloque os bois na frente dos carros. Dá tempo de fazer as coisas com calma. Eu tinha muito aquela cabeça de, tipo assim, meu Deus, tô atrasada. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um período mega tóxico, foi muito difícil aprender tudo. E aí, é claro que eu ainda estava atrasada, porque todo mundo tava fazendo monitoria, não sei o quê. E eu falei, gente, eu tô atrasada. Então, eu tive que ressignificar e entender que meu processo era um, das pessoas outro. Hoje, eu lido super bem com isso. Só que foi nesse segundo período que... foi a prova do Arthur, eu acho, de todo o relacionamento. Eu acho que foi muito bom, nesse momento, estar de fora da sala da Luísa, de outra sala, porque eu conseguia, assim... A gente não estaria junto. De forma externa, Juro, assim, minha sabe? vida era horrível. Contornar, conversar com ela. Eu senti que nesse momento eu fui muito... uma paz pra ela, literalmente, assim. Consegui... você foi muito... como é que era? O quê? Aquele negócio quando uma pessoa faz mais do que a outra. A gente já falou em um A gente já episódio. falou isso mesmo. A gente Não vai é lembrar. 80-20, Se não. lembrar, você nos conta. Mas basicamente você me deu segurou. mais naquele momento. Exatamente, eu dei mais naquele Muito momento, mais. assim. O namoro não morreu por causa do Aí eu Arthur. ajudei muito ela a estudar. Assim, eu falava assim, não, amor, vamos pegar esse final de semana, vamos só estudar. Porque ela tinha tantas matérias que... Vamos organizar Não aqui dava tempo. direitinho. Então, assim, as funções da Luísa, que na maioria das vezes são organizar as coisas, passaram pra mim. Então eu pegava e falava assim, nossa, amor, hoje você tem que estudar isso, isso, isso. Amanhã, isso, isso, isso. E comecei a tranquilizar ela. Falei assim, não, amor, vai dar tudo certo. Assim que nasceu uma boa blogueira, na verdade. Porque eu cheguei no fundo do poço tão fundo, quando eu Foi conto fundo uma do poço. história... Assim, não vou chegar aqui que ela é grande, mas... Eu cheguei no fundo do poço que não tinha mais o que fazer. Tipo assim, não tinha mais baixo pra ir. Eu abri mão de atividade física, abri mão de terapia. Afinal, eu tinha que fazer aula. Não dava tempo real. E você já criava conteúdo nessa época? Não, né? não. Ah, E tá. aí foi isso. E aí eu falei, gente, eu preciso começar a estudar. Eu passo tempo no Instagram. Que tal eu criar um Instagram de estudos? Foi isso Pra eu ver mesmo. as pessoas estudando e aí eu vou estudar. E aí foi isso. E aí, daí eu Foi descobri no, que foi minha no meio vida... pro final desse semestre caótico que veio o que Instagram. veio o caos. Aí, como começou a pandemia, foi... Todo mundo odiou, tô dizendo em termos de saúde mental mesmo, não a parte do Covid em si. Mas, pra mim, foi o contrário. Foi onde eu achei força, o tempo que me faltava pra começar a priorizar o que era importante. E aí que eu comecei a compartilhar. E no Instagram, eu acho que o que me fez mais crescer
Não foi a medicina, apesar de, como eu fazia estágio, o pessoal gostava de acompanhar, mas foi isso, eu contando que eu tinha ansiedade. De repente, como assim? Todo estudante de medicina tem ansiedade e alguém está falando sobre. Mostrando vulnerabilidade, né? Eu nem sabia estratégia nenhuma. Eu passei 2 anos no meu Instagram sem saber, sendo só eu, tipo... Eu também, fiquei muito Nada tempo. intencional. Hoje eu sou muito eu, mas tem uma intenção por trás. E foi ótimo. E aí foi assim que eu fui. E as pessoas compartilhavam e falavam, meu Deus, eu não tô sozinha. Aí eu dava essa dica e falava, gente, quem quer transferir não puxa tudo. Tipo, vai estar tudo bem. Aí comecei a falar dessa parte de comparação. E aí eu fui criando esse... Tem seguidora minha que me acompanha desde o início. É bizarro pensar. A pessoa cresceu comigo. Lu, te lembro no 3º período. Eu, gente, nem eu Não, lembro. eu lembro de você no 3º período. Eu lembro de Eu te sigo você na desde o início pandemia. também. Então, eu fui crescendo ali e... Como eu priorizei o que era importante, ressignifiquei muitas coisas, desde, assim, a pandemia, nosso namoro foi muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo. Assim. E assim, eu quero entender porque eu passei por uma fase na minha vida que foi assim muito, muito difícil. Também que foi a primeira vez que eu estudei para residência, foi basicamente um burnout também. E o Felipe, ele absorveu num nível, coitado, tipo assim, eu acho que essa é a parte mais difícil, é quando a pessoa, ela não tá só nervosa com ela mesma, mas ela tá nervosa, tipo assim, com tudo que tá na frente. E isso pro Felipe na época, tipo assim, foi muito difícil. Eu vejo, nossa, ele precisou me amar muito naquela época. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que fortalece muito o relacionamento, né? Quando a pessoa está com você mesmo nos dias difíceis. Eu acho que esses momentos ruins que fazem um relacionamento bom, na verdade. Porque, assim, eu comecei a correr, chamar o Arthur pra correr, bora. Foi lindo, foi maravilhoso e tal. Só que aí eu machuquei. E aí, quem era a pessoa que não... Eu falava, Arthur, corrida não é pra mim. Nada a ver. Todo mundo tá evoluindo. E, assim, eu quero estar junto. Não é nem com uma sensação de inveja ou comparação. Mas eu queria estar junto. Eu via, eu falava, gente, eu quero estar lá. E não conseguia. E ele foi a pessoa que não me deixou desistir. Como vários outros momentos da nossa vida. E eu acho que isso é o mais importante. Porque a parte boa, gente, é boa pra todo mundo. A gente viajou pra Europa, foi lindo, foi maravilhoso. Foi um sonho, mas na hora e do nos dia a dias dia... quando você tava lá surtando com 400 matérias, né? em uma nessas coisa? horas realmente importa. É o que você fala das trincheiras. Não, Essa frase bate na minha cabeça sempre. É muito boa. Como é que é essa frase mesmo? Quem tá com você Você nas trincheiras importa mais que a própria guerra. Essa é a maior verdade de todas. Mas a pessoa, na verdade, a pessoa que a gente escolhe passar a vida importa mais do que a nossa carreira. Outro dia, foi aqui no podcast que a gente ouviu uma frase esses dias: você é insubstituível em todo lugar. Você é insubstituível no Menos seu na sua trabalho. casa. Você é insubstituível em qualquer lugar que você esteja, menos na sua casa. Na sua casa, você não é insubstituível. Você não vai ser insubstituível pro seu marido, pros seus filhos. Essa frase ficou tanto pra mim. E é verdade. A pessoa, você vai estar pro resto da vida. Sua carreira, ela vai terminar em algum momento. Sua carreira vai ser de segunda a sexta. E eu penso que isso é uma escolha, assim. Você não escolhe quem que você vai sentir atração, etc. Você, namorando, casado, você vai achar as pessoas bonitas, interessantes. Mas a pessoa que você escolhe dividir todos os dias... Os momentos bons, os momentos ruins, as frustrações, sua ideia de mundo, todas as loucuras que passam na sua cabeça, isso é muito importante. Exatamente. E eu quero saber de vocês como que vocês pensam daqui pra frente, sabe? Vai formar, vai quebrar... Não, peraí, você andou muitos passos na frente, eu quero Não, saber. mas é porque a gente tava falando da lei do amor. Mas vai, então A vai. teoria vai. do Não, amor. É a teoria do amor. eu quero, que eles vão quebrar a gente vai em chegar breve. na perspectiva futura, mas eu quero saber então agora o decorrer da faculdade de medicina, terceiro, quarto, quinto período. Então a Lu melhorou, virou uma pessoa saudável mentalmente, virou uma blogueira de sucesso. Você foi acompanhando isso. Fui acompanhando ela, né? Pois é. E aí, quando foi chegando lá para os períodos do internato, para os ambulatórios, como é que foram os projetos extras? Como é que vocês foram conciliando isso juntos? Acho que o mais legal de você contar é o rural. O internato rural? Pode contar. Certeza? Certeza. Tá. Olha, o Arthur foi sempre muito... Ele foi muito meu parceiro em todos os momentos. De Instagram também, ele abraçou a ideia. E toda vez que eu falo, não, Arthur, tô querendo fazer isso, vamos. Não, peraí, deixa eu tirar uma dúvida primeiro. Você teve ciúme da Lu em algum momento com o Instagram no começo? Porque assim, blogueira fitness mostra mais o corpo, foto de biquíni, fotos na academia. Como foi? Você teve esse ciúme em algum momento? Eu acho que não. Eu acho que esse ciúmes, ele não teve muito não, sabe? Até porque... Meu público, 98% É mulher, A sim. grande vantagem é isso, né? Porque Sim. a maioria das seguidores é mulher. E, cara, Você assim... teve ciúme da Bruna em algum momento? Quando ela começou a virar blogueira? Cara, não. Ciúme mesmo, não. Acho Às que vezes era alguma coisa blogueiro antes, potencial, né? é alguma coisa mais pontual. Mas Exato. a grande vantagem é porque tem muito homem que não vale nada na internet, sempre vai ter. Mas eu acho que, como
média, os homens estão respeitando um pouco mais, entendeu? Então, eu acho que não é tão comum os homens chegarem com frequência no Instagram de vocês comentando. Sim, não é tão que comum. eu tô Exatamente, namorando, acho que teve um. Pois é, eu acho que não. A internet criou essa certa maturidade e hoje, sabendo que o público delas é muito feminino, É que eu acho que a pessoa tem que mais pensar tranquilo. hoje em dia várias vezes antes de fazer uma coisa. A internet tem uma coisa que eu detesto, mas que as pessoas têm medo, que é de ser cancelado, ou ser divulgado, assim, de forma errada. Exposto, então, né? Exposto. Você pode ser queimado muito fácil. E assim, o que é verdade e o que não é o que você acredita. Né? Você pode achar que a vida da Tamara é exatamente assim, pode ser tudo uma mentira. Você me passa credibilidade e eu acredito, não tem prova. Assim, agora a gente convive e tem prova, mas uma pessoa que te segue em outro estado. Não Mas dá sabe pra por que saber. eu tô perguntando isso? Porque quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, isso gente, tem muito tempo, tem muitos anos, né? Era mais Snapchat, na época. Era Snapchat, juro. E depois, aos poucos, né, mais o Instagram. O Felipe, no começo, ele teve ciúme. Ele assim, ele não gostava. Eu postava foto de biquíni, ele não gostava. Mas era é porque sempre uma antes dificuldade. a internet era Sim, diferente. O entendimento diferente. que a gente tem hoje também disso. Total. Tipo, o Arthur sabe que eu não tô me expondo Concordo, no meu corpo, que eu exatamente. quero atrair homens. Super. A forma como também acho que o que mais importa é como você se posiciona isso que eu diante falo. disso. Exatamente. Não, e não era comum também. Não era uma coisa que ele tava preparado, mas ele teve esse ciúme no começo. Não, e Snapchat é quase que um... Tipo, não é uma pessoa comentando na sua foto um foguinho. Não. A pessoa tem que te mascar mesmo. De verdade. Falar, nossa, que linda. Pois é. Não tinha E como aí- reagir. Né? E aí, enfim, aos poucos, obviamente, isso acabou, né? E assim, a gente foi cada vez mais reduzindo qualquer resquício de ciúme, aumentando a confiança em mim e nele. Mas eu tinha que fazer essa pergunta, porque eu quero perguntar pra mais homens, com namoradas blogueiras, como é que é isso? Foi tranquilo. Mas eu acho que eu concordo, em situações pontuais, assim, que não Situações são pontuais, frequentes, sabe? é. Acontece, mas assim, é o que a Luísa falou. O posicionamento dela deixa bem claro a Eu intenção, compartilho da sua opinião, assim. No geral, não, mas Exato. às vezes uma situação ali, um ciúminho E bobagem. meu namoro também é bem exposto na internet, né? Porque tem muitas blogueiras, não tô dizendo que é errado, mas que você nem sabe que namora. Ué, eu Tem... quase não apareço no Instagram. Pra mim, isso não faz o menor sentido. Pra mim, isso não faz o menor O meu é sentido. minha vida. Tipo, Tipo, ok, Uma a parte, gente se né, encontra assim. mais É uma final de parte. semana, mas sempre tá lá você comigo. Gente, o Arthur para de aparecer uma semana. Lu, você e o Arthur terminaram? Não, isso é Eu muito fico chato, assim, gente, cara. então, ele tem uma coisa chamada família, eu também tenho a família. minha. Tipo, hoje é dia das mães, é óbvio que a gente vai encontrar. Não, quem fica reservando essas coisas, não vou ficar mostrando para as pessoas não ficarem colocando inveja, não. Tipo assim, a minha vida tá No ali. momento que você existe, alguém já vai ter inveja de você. Então, é como que você vai... E eu tenho tanto lidar. orgulho do relacionamento, é óbvio que eu vou mostrar. Então eu penso muito assim. Ok, então voltando pro internatural. O que a gente tava... É porque você perguntou assim, como foi quando a gente começou no internato? A Isso. gente sempre tá invertido. Então, por exemplo, eu tava na clínica, o Arthur tava na cirurgia. Agora inverteu. Minha vida está ótima, maravilhosa, e o Arthur tá surtando. Então a gente nunca anda juntos. Quem tá surtando em qual especialidade? Eu tô surtando um pouquinho. Não, mas em clínica. qual? Na clínica. Lógico, né? Sério? Lógico. Não fala isso! Imagina, tem que ficar lá vendo Eu glicemia, juro que eu acho que clínica é pra hemoglobina. poucos. Pra mim, é difícil. Gente, Hoje você tá em minoria, viu? Não, Eu já alinhei tudo com eles antes de você chegar. não é não. O Vitor pediu pra eu falar que ele odeia clínica. Tô brincando, mas assim, a gente tá sempre invertido. Então, na época do rural, teoricamente, a gente ficou 6 meses sem se ver. Né? Óbvio que não, porque a gente voltou. E o Arthur é muito sortudo, foi a terceira a escolher a cidade dele. E quando ele finalmente voltou, eu fui. E eu caí em Brumadinho, que é perto também, então a gente se encontrou. Mas esse período do rural foi uma outra experiência de morar longe, né? A gente Foi. não se via todo Mas final assim, de foi uma semana. experiência completamente diferente do Barbacena, assim. Eu já vi que o amadurecimento foi exponencial. E eu fui com 2 A gente homens tem na que minha casa. amadurecer, né? Foi eu, minha Nossa. amiga e 2 homens, que são muito meus amigos. E eu lembro que no início o Arthur ficou meio assim. Luísa, Nossa, vai- eu ia ficar com ciúme também. Mas deu tudo certo. Tipo, eles namoram há muito tempo, a gente convive muito. Foi legal. Exatamente, ciúmes com situações pontuais. Eu acho que eles voltaram se eu ficasse com 4 Rural. meninas. E funcionava bem a casa. Tipo assim, eles não reclamavam de lavar a louça. Eu falava, eu cozinho pra vocês qualquer dia. Mas eu não vou lavar a louça. E aí eles lavavam a louça. Aí um tinha toque com limpeza. Então quando eu vi, tava passando vassoura no chão, eu falava, gente... Gente, internatural é muito gostoso, Aí você né? foi pra É uma Brumadinho? fase que marca Foi. muito. E você foi pra... Bom Jesus do Amparo. Onde Fica que é ali isso? pertinho de Itabira. Dá uma Ah, hora daqui. pertinho. É perto, só que tipo assim, se pegava um trânsito, ele demorava 5 horas. Pega 381. Aí, um trânsito. Nossa, eu ia rezando todo dia. E vocês voltavam todo final de semana? Todo final de semana. Ah, entendi. Mas acho que foi a experiência mais diferente que a gente teve. Mas pra conciliar o internato com as outras atividades, é muito engraçado, porque o Arthur estuda muito mais que eu.
em tempos de estudo em si. Porque eu tenho os meus outros projetos com o Instagram que estão em andamento e eu decidi que eu não queria abdicar totalmente disso. Então, às vezes eu tenho que entender, igual hoje, ele falou assim, tô indo pro podcast, mas eu vou ficar aqui estudando. Então, entenda, aí sexta eu fico gravando e fico estudando. Sábado a gente estuda juntos. A gente vai... É uma distribuição do tempo diferente, né? Diferente. Assim, eu me vejo também dividindo a minha vida na residência, as minhas coisas na medicina com os meus outros trabalhos. Mas eu descobri uma coisa ao longo do tempo. Eu descobri que por eu ter várias coisas e várias prioridades ao longo do dia, eu me adiantava muitas vezes em relação a outras pessoas que deixavam de última hora por ter isso não mais existe. tempo. Isso não existe. Sim. pra mim. Então, assim, eu aprendi que, na verdade, o fato de eu ser mais ocupada me deixava, na verdade, mais produtiva. Porque eu adiantava, porque eu sabia que depois eu não teria esse tempo. Então, hoje eu acho bom que, na verdade, eu acho que melhora o meu rendimento na medicina e nos estudos o fato de eu ter outras atividades. A questão é, como você sabe o porquê você está ocupada, você rende melhor. O problema é, e eu sempre falo isso no Instagram também, é você se ocupar só para ter coisa para fazer. Por exemplo, se eu passar o meu sábado vendo um filme, eu estou sendo improdutiva. Aí eu vou colocar várias coisas para fazer que não tem propósito nenhum, só pra estar ocupada e se sentir produtiva. Mesma coisa no estudo, você tem que estudar. Só que aí você decide que agora é a hora de arrumar o quarto. Então você fala, daqui a pouco eu estudo. Ótimo, você arrumou seu quarto, que você tá enrolando há muito tempo, mas não era pra você fazer isso. Você estava ocupada. Então, quando você sabe, eu sinto isso também. Eu fui mandar pro Arthur meus compromissos de sexta, ele falou, meu Deus, você vai fazer fisioterapia 7 da noite. Eu falei, Arthur, eu estou lesionada, tenho uma meia maratona, eu preciso ir. Aí, beleza, eu vou ficar lá Unha fazendo 6, flashcards. fisioterapia 7. Eu falei, Hoje a mesma coisa, já ele estou falou, preparando as questões, eu viu? te deixo em casa com uma condição, você vai ter que ficar lendo meus flashcards. E a gente Exato. faz isso quando a gente viaja também, eu fico Exatamente. lendo no carro. Então, eu acho que dá pra você conciliar qualquer coisa. É. Se a pessoa tá aí por você, eu faço minhas coisas, ele faz as dele, e então se a gente fizesse um curso completamente diferente, hoje eu sinto que não ia ter diferença nenhuma. E em relação, assim, a projetos, assim, vocês gostam dos mesmos tipos de projetos dentro da faculdade? Vocês fazem juntos, cada um vai para um lado? Por exemplo, a Flávia e o João, que estavam aqui semana passada, eles contaram pra gente que eles gostam de organizar congressos juntos. Eles Fazem isso tudo juntos. Eu vejo, acho muito fofo. Pois é. Aí me conta, geralmente vocês fazem projetos juntos, vocês fazem separados, os interesses são os mesmos, são diferentes? Eu acho que a Nada gente já fez um artigo junto já. Na época que começou a olhar currículo, mas rolou. na maioria das vezes é separado, sabe? Entendi. Eu sou muito manual. Então, assim, desde o primeiro período eu tava atrás de estágio, atrás de acompanhar. Primeira cirurgia, falei, o Arthur queria ser... Ele cismou com anestésio no segundo período, né? Terceiro, sei lá. Falei, vamos em uma cirurgia plástica que é um ambiente super tranquilo pra você ver uma anestesia. Ele me desmaia na sala. Não. Mentira. Peraí, vamos corrigir isso aqui, informação ao vivo. Não Quem desmaiei. Tive uma hipotensão, Síncope. assim, a pressão começou a baixar. Quem nunca? Você teve hipotensão? Mas olha, uma Normal. das minhas Vai, melhores vai, amigas, que é uma das pessoas mais competentes que eu conheço da minha sala, hoje ela faz anestésio, na verdade ela acabou agora anestésio, e ela é uma anestésio assim, top de linha, ela passou mal na primeira cirurgia dela, eu estava lá, e eu vi, então assim... Mas ela como anestésio ou como acadêmica? Não, como acadêmica. Ah, A tá. primeira cirurgia dela, que ela assistiu, ela passou mal, e hoje ela virou anestésio. Mas então aí o Arthur ficou na retaguarda. Ele falou assim, acho que eu não tô pronto, não sei o quê. Ele é muito assim, eu quero me sentir pronto. Eu não. Eu chegava lá e o médico falou assim, fez uma pergunta, nunca vou esquecer. Primeira cirurgia que eu entrei. Tava perguntando pros residentes a diferença de hérnia direta e indireta. E aí eu tinha acabado de ver isso em anato. Aí eu tava quieta, né? Porque se eu falasse, acertasse os residentes, aí que eu não entrava mesmo. Então eu tava quietinha. Aí ninguém sabia. Aí ele perguntou pra mim. Aí eu respondi certo. Aí ele falou, então beleza, pode escovar, você vai entrar. Aí beleza. Aí eu cheguei no residente. Aí ele falou assim, não, aqui... O residente deve ter ficado com muita raiva. Qual hospital que era? Só pra saber. Era no Luxemburgo. Ah, tá. Não, mas tem muito tempo, terceiro período. Aí ele foi lá, me entregou a escova, assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Que eu Eu não faço? sei escovar. Você me ensina? Aí ele... Me ensina. Aí ele me ensinou e tal. Fiz nada, né? Óbvio. Nem instrumentei. Eu tava só assim, deslumbrada. Tipo, não posso encostar em nada, não posso encostar em nada. Mas assim, eu sempre fui. Mas isso aí é a capacidade de se expor ao erro. Isso é muito legal. total. Ela tem coragem de se expor ao erro e aprender. Já foi muita humilhação. Agora nada mais me abala. Muito Mas legal. e aí? Então esses dois fazem coisas na faculdade mais separadas. Separados. Mais separados. Aí o Arthur faz mais com os amigos dele. Como ele é de outra sala, eu acho que isso também... da Flávia ser da mesma sala, acho que isso muda um pouco. Tem sempre uns projetos que os amigos dele chamam, ele vai. A gente apresentou, acho que uns 2 congressos juntos,
Mas eu fui super pra parte de estágios e prática, assim. Eu acho que se meu namorado fosse do mesmo ano, eu ia ser bem igual a vocês, assim. A gente falou no último episódio sobre a importância de exercer a individualidade de cada um, né? De não ser uma pessoa só. Sim. O quanto é importante, sabe? Você ter suas coisas, você ter suas coisas também E ao mesmo tempo alinhar objetivos exato. e planos pro futuro. Direto, você já, tipo assim, eu tinha um pôster pra apresentar e aí o Arthur fazia pra mim. Tipo assim, a gente se ajuda. Mas eu nunca senti essa obrigatoriedade de ter que fazer com ele. Mas sempre quando eu posso incluir, acho que o capítulo a gente fez, sei lá, que foi. Sempre quando dá pra incluir, tá faltando alguém, primeira Eu opção, chamo. sempre. Top. Né? Não, agora a gente pode começar a chegar no final da faculdade. Mas antes, eu quero falar, já que a gente vai entrar no final da faculdade, tem uma coisa importante que acontece no final da faculdade, que é estudos para residência. E quando a gente fala de estudos para residência, a gente não tem como deixar de falar do Medcoff. Medcoff, que hoje eu falo que é o melhor cursinho para residência que existe, melhor custo-benefício, melhor didática. As aulas são excelentes pro R1, pro R+, para a prova de título. Eu já contei para vocês várias vezes que eu estou fazendo o cursinho para a prova de título de endocrinologia, que sim, gente, depois da residência tem que fazer prova de título. As provas não acabam. Eu acho que quando passar a prova de título vai aparecer outra prova pra Lógico, fazer. sempre aparece. Ainda mais você, você vai inventar alguma coisa. Eu vou pra inventar fazer. alguma coisa, Vai. com certeza. Mas, então, a gente não tem como deixar de falar que o Medcoff está com as inscrições abertas para o HIT. O HIT é o intensivo do Medcoff. Então, para você que ainda quer ver toda a matéria do ano, começando agora, e você não vai perder nem o assunto dos mais importantes, o Medcoff, então, tem o HIT. E a gente tem cupom MedBox para quem for fazer o HIT. Na verdade, também pro R1, pro R+, para todos os outros cursinhos. Deixa eu te falar algum aviso importante? Não, é só porque essa publi é tão orgânica que a gente pode perguntar pros convidados como eles estão se preparando, sabe? É verdade. Inclusive, a Lu conhece o Medcoff também, pode falar que gosta, né, Lu? Gosto muito, gente. Mas de se eu não verdade. gostasse, eu falei, Imagina. Gosto muito. Fala que gosta, a gente Tamara- combinou antes. A Tamara me obrigou. Lembra? Tô brincando. Quem me acompanha sabe. Tipo, essa frase de blogueira tem que ser. Quem me acompanha sabe porque é Quem muito me real. conhece Confessar, sabe. quem vê meus A stories. pessoa lá no Rio Branco. Mas enfim, eu faço Medcoff desde o ano passado. Eu comecei com eles despretensiosamente, eu estava fazendo outro cursinho. E aí eu conversei com um dos donos e ele falou, não, eu vou só te apresentar. Aí eu falei, tá. Aí ele, não, eu quero que você divulgue e tal. Eu falei, não, divulgar, vou testar a plataforma. E aqui estou, há um ano depois, divulgando a plataforma. Que realmente é muito boa. Tem muita questão, método ativo. Vocês sabem que eu amo, falo muito sobre isso. Ver a aula é bom. E uma coisa que eles fizeram, que não tinha antes e eu adorei, é o Coffee Express. O que eu faço? Eu vou até passar uma estratégia de estudo que eu uso. Toda vez que você vai fazer uma aula, parece uma triagem. E aí você faz umas 5 questões. E eu sempre uso isso de base. Por quê? Como eles querem ser um cursinho muito completo, tem muita aula. Tem as verdes, as amarelas, as vermelhas. Você tem que ver todas as verdes, tentar ver amarelo e vermelho. Mas é muito difícil, porque é real, muita aula. Então, o que eu faço? Eu pego as aulas verdes, faço a triagem. Se eu acerto 70% das questões, eu não assisto a aula e assisto o Coffee Express, que é tipo um resuminho da aula, que ele passa pelos pontos importantes. Se eu não acerto, eu falo, bom, devo dedicar um tempo para essa aula. Então, essa é uma metodologia que eu nunca vi em outro cursinho, nos que eu já tive contato também não, que eu acho muito bom, que você economiza tempo. Porque a gente tem a sensação que tá perdendo, né? Nossa, você não vê essa aula de vesícula, vai que cai. Mas você vê o Coffee Express e até por lá você consegue sentir isso, você sabe. Você fala assim, não, acertei as questões, mas foi chute. E se você está assistindo a aula de um tema que você já está assistindo, se você já está acertando, isso é retrabalho. A gente não tem tempo para fazer retrabalho. Isso é excelente. Eu uso isso já tem muito tempo, assim, de forma independente. É incrível o Medcoff trazer isso. Ele facilita para vocês. A gente precisa de otimização de tempo. Então, temos cupom Medbox pro Medcoff. Até fica fácil, né, de falar Medcoff, Medbox. Medbox. Sensacional, essa publi não foi combinado, viu? Pois Que é. isso, Eu tô muito fez boa todo nos um ganchos. pitch. Eu tô É excelente muito bom. nos ganchos. Mas então, ok. Agora eu quero saber, vocês dois, de cursinho pré-residência, fase de residência, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês estão agora vivendo isso, né? Vocês vão fazer prova agora? Qual a especialidade? Como é que vocês estão fazendo isso juntos? Bom, tá sendo, assim, um ano bem difícil, assim, sabe? Um ano de abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de festa,
Vai ficar todo mundo achando que ele vai em festa. Gente, acho que todo é o dia. maior baladeiro, Ele né? é. A gente foi, tipo, Ele é. 2 festas o ano Juro. inteiro, passado. Não, e a gente nem meus foi amigos ainda. vão ver isso aqui e vão ficar assim. Não é possível. Não, Você não tá em nenhuma festa, tá falando que vai em Tá festa. falando que vai em festa. Só se não é as mesmas, né, que eu Você vou. vai ter que... Gente, toda festa que termina às 10 da noite, eu topo. Entendeu? O problema é as que começam depois Exatamente. da pois Esse é. ano, a festa boa é a festa que termina 11 horas da noite. Meia-noite dormindo, assim. Entendeu? Mas, assim, tá sendo um ano muito bom. A gente tá, assim, ajudando muito um ao outro, assim. Por exemplo, sexta-feira mesmo, igual a Luísa comentou, ela tem unha às 6, fisioterapia às 7. Vou lá pra casa dela, vou ficar estudando. Sexta a gente abriu mão, né? É, a gente a mais gente- sai pra comer só. Exato. E é o dia de estudar. É o nosso compromisso, assim. Ah, a não, gente- sexta-feira não é dia útil. É dia útil pra mim há muitos anos já. Nossa. É o dia que eu... A gente chegou nesse momento agora. A gente usa pra dormir e Não descansar. vai voltar, entendeu? Eu sei, Vai já ficar... tô, Não já tô em voltou paz com ainda. isso. Já tô em paz com isso. E a gente usa sexta-feira pra descansar. E o nosso compromisso é, vamos pegar e olhar o final de semana. Deixar um compromisso pro final de semana, normalmente no sábado, porque sexta-feira é dia útil, né? Você só quer chegar na cama e dormir, né? Assim, depois de você estudar, né? Porque você sai da Isso. aula e estuda. Isso, exatamente. Mas E tá você vai sendo... fazer qual especialidade? Pois é, ainda não decidi. Gente, tem 6 anos. Mas assim- Ele nunca escolheu. Cara, então, já ouviu falar de ortopedia? Fala que tem cara de ortopedista, tá? Juro. É verdade, fala que Cara. tem cara de ortopedista mesmo. Pois é. Mas você sabe o que você não gosta? Sei, eu tenho mais ou menos uma noção. Assim, eu gosto das coisas dinâmicas, sabe? Por exemplo, uma especialidade que concilia clínica com cirurgia, eu me vejo assim. Entendi. Algumas possibilidades, assim, não fechadas, seriam anestésio ou oftalmologia, mas assim, também não Entendi. tenho Gente, certeza. minha família pergunta pra tu tem 6 anos. Imagina. 5 mil. Mas, sinceramente, eu acho que você não perde em nada de não decidir Não, agora, pois é. viver o Exato. internato. Eu acho que muita gente se Exatamente. fecha antes da hora, então eu vejo isso com olhos super positivos. Também. Se eu puder dar uma dica, uma especialidade que as pessoas não veem muito na faculdade, não, Claro. não vou falar em dor. Ah, já tava Não, mas esperando qualquer pessoa. aqui. É porque outro dia eu tava falando. Outro dia não, foi ontem eu tava falando disso pra uma pessoa que fala: eu gosto de procedimento, eu queria ter um pouco de clínica também, gosto da parte dinâmica, mas eu não sei. Tem uma coisa que as pessoas não veem muito na faculdade, que eu não fazia ideia tanto que era legal, que é muito legal, que é endoscopia, que é o que o Felipe, meu marido, faz. Sim. É muito dinâmico, é muito resolutivo. Uma qualidade tem de vida boa. uma qualidade de vida boa, tem inúmeras coisas que você pode fazer. Tem a parte terapêutica, por exemplo, CPRE, tem a parte dos exames, tem a parte de bariátrico, por exemplo, colocar balão, é muita coisa. Legal. E pode ir pela parte da clínica e pela gastro, por exemplo, ou pela Ou parte da cirurgia. Inclusive, a preceptora do Felipe, a Débora, ela deu aula pra gente. Deu. Mentira, gente, eu amo ela. Gente, Ela é boa o demais da máximo. conta. Na época, eu era blogueira no início, né? E aí, ela falou assim, não, porque tem um residente meu, que ele é blogueiro, não sei o quê. E aí, ele fica falando toda hora de fast food. Agora, eu tô tomando whey. Todo mundo lá na minha clínica, sei lá toma whey. Aí, a gente ficou assim. E minhas amigas todas são sua fã. E aí... Alguém falou assim, é o namorado da Tamara. Gente, sério, não sei o quê. Aí ela, gente, ele é blogueirinho. Agora esposo, né? Agora é esposo. Agora é esposo. É que a gente é esposo. Esposo. Vamos falar esposo. Mas então, assim, dá uma olhada, pensa nisso. Depois você me Vou conta. considerar. Boa. Gostei. Não, É é legal, sério, se eu endoscopia. tivesse na dúvida e gostasse de procedimento, que eu não gosto de procedimento, eu com certeza hoje, vendo o que eu vejo da endoscopia, eu escolheria endoscopia. Você estando com o Felipe, você tem a oportunidade de entender o que não... E a gente não vê nada de Não, é a endoscopia, na faculdade, Nada, a faculdade é nada. deficitária em um milhão de O coisas. que Inclusive não dá- oftalmo. mas Eu não aqui sei não como é que dá as pessoas tempo. querem fazer A gente oftalmo. teve um estágio de 2 semanas. Eu acho que a pessoa decide que ela não máximo. gosta de medicina. Eu formei Aí sem ela vai saber o que é precisar. córnea, É isso. íris. Sério, porque poderia ser um curso à parte, oftalmo, eu acho É. que... É, fácil. E você? Pois é, tava conversando com o Vitor É. antes. Depois de milhares e milhares de anos falando que eu não trocaria, eu estou abandonando a cirurgia geral. Assim, por enquanto, né? Porque ainda não formei. Dá tempo. Aham. Mas é o que eu tava conversando com ele. Quando a gente entra na faculdade, a gente vai muito pelo que a gente gosta. E óbvio, gente, se fazer medicina com um trem que você não gosta, deve ser a coisa mais suportável do mundo. Vai fazer qualquer outra coisa. Mas eu percebi que hoje o que eu tenho de prioridade na minha vida, e também com o crescimento do Instagram, eu acho que sim, seria possível conciliar, mas eu não tô disposta. Com a parte de ser mãe, que eu quero. Eu tô conversando muito com as cirurgiãs gerais agora que eu tô rodando no hospital. Elas falam, tipo, eu queria... Combinei de almoçar e jantar com minha filha, aí teve uma cirurgia, tipo assim, cirurgia foda, cabulosa, mais velha e tudo.
E aí, teve uma urgência, eu falei, não, mas eu volto pro jantar. Tipo, eu voltei e tava todo mundo dormindo. Eu não quero viver isso. É uma coisa que eu decidi. Pode ser que com o tempo eu não viva? É claro que pode. Mas eu não tô disposta a pagar o preço. E antes eu tinha vergonha de falar isso. Porque dá a sensação que você desistiu, né? Que você fracassou. Só que não é. Você tem que ver qual preço você tá disposto, né? Exatamente. Não, e simplesmente você tem que estar muito disposto pra fazer isso. E se você tá tudo certo se abrir mão das outras coisas. Exato. Não, eu acho que se eu decidir hoje, amanhã, que eu tô disposta, eu vou pagar o preço, tipo assim, feliz. Só que nesse momento eu não tô. E aí eu pensei, o que eu gosto, além da cirurgia plástica, que sempre foi meu xodó, eu percebi que acompanhando a cirurgia plástica, eu gostava das cirurgias que eram mais curtas e gostava muito da parte de procedimento. Tipo assim, coisa de 30 minutos, 1 hora. E aí eu fui caminhando, e eu sempre gostei de estética. Isso é uma coisa que eu sempre soube que eu gostava. E aí eu fiz estágio de dermato nas férias, porque antes eu tinha muito preconceito. Falava assim, não vou fazer dermato. Não é medicina. Até eu ver o que era dermato. Agora, eu tenho preconceito de quem acha fácil. Porque, assim, é bem difícil. E aí, eu percebi que eu gostava. Mas eu acho que eu vou pra parte mais dinâmica, sabe? Eu não me vejo, tipo, mexendo... Eu quero aprender muito sobre lesão de pele. Eu acho incrível. Tava hoje falando que eu adoro tirar berne. O povo tava me zoando. Nossa. Adoro essas coisas. Mas eu acho que eu vou acabar indo pra parte mais dinâmica mesmo. Procedimento. Gente, tudo pra mim. Parar, tomar um cafezinho. Fico pensando nisso. Até a água que eu bebo, eu vou ter que pensar isso na cirurgia. Eu amo minha rotina de acordar, treinar. E isso vai ser um futuro... que eu vejo as minhas amigas cirurgiãs vivendo agora, que elas estão no R3/formada. E eu não quero passar 6 anos por isso. Então, foi uma decisão que eu tomei. Tô aberta ainda. Vai que muda. Eu achei legal a forma como você tomou essa decisão, eu te falei. É uma decisão bem intencional e você só conseguiu tomá-la porque você acompanhou, né? Essas pessoas, porque você viu a rotina, é o melhor jeito de decidir, não tem jeito. Não tem como você começar uma residência sem ter a menor ideia de como que é a rotina daquilo ali. Sem conseguir alinhar isso para o que você quer da sua vida. Inclusive, então, a gente tem um episódio, um dos primeiros episódios do Madbox, que é como escolher a sua especialidade. A gente fala bastante sobre isso. Eu recomendo que você... Olha, gostei, vou assistir. Assiste, você vai gostar. É muito legal. Urgente, pelo amor de Deus. E assim, eu entendo muito isso, eu concordo demais também, porque, por exemplo, vamos supor que eu amasse cirurgia plástica. Nunca foi, eu nunca gostei de nenhum tipo de cirurgia. Definitivamente, bloco cirúrgico, pra mim, nunca foi um lugar que eu me senti bem. Mas, vamos supor que eu amasse loucamente cirurgia plástica. Pra mim, Tamara, nunca valeria passar pela residência e pela formação da cirurgia plástica, pela rotina que eu quero pra mim. A rotina que eu quero pra mim é mais importante. A vida que eu quero construir pra mim é mais importante do que o quanto eu amaria. Então, na verdade, eu acho que o que você gosta é sim importante, mas é o que você gosta junto com a rotina que você quer construir. Não, isoladamente eu faria cirurgia plástica sem pensar 2 vezes. Exatamente. Tipo assim, é o que eu tenho mais afinidade e tudo. Gosto muito de bloco cirúrgico. Pra mim, o internato de cirurgia tá sendo incrível. Meus amigos todos querem clínica. É assim, quem quer entrar na hérnia? Eu e mais um. Só, o resto fica tipo assim... Então, eu gosto, mas eu gosto muito mais de acordar cedo, tomar minha água, ir pra corrida, ir pra academia. Isso eu gosto muito mais. Eu vejo muito isso nas pessoas da nossa geração em geral. Assim, as pessoas querem... a medicina não é tudo na vida das pessoas, não, sabe? É tudo na vida das as pessoas gostam de medicina, isso é óbvio. Mas assim, tem a questão da rotina, tem a questão da vida social, tem a questão de construir uma família e a questão da medicina, entendeu? E aí você tem que ver qual essa rotina que você vai querer. É a coisa que eu mais vejo atualmente, assim. Uma especialidade que eu gostaria e que se encaixaria na minha rotina. O Arthur sempre foi muito racional. Tá certíssimo. E acrescendo ainda onde você quer morar. Isso Exatamente, é um outro ponto também. muito importante. Exato. Eu dei, assim, eu tive a bênção de escolher uma especialidade pelo que eu gostava, pela rotina. E hoje, dentro da especialidade, eu falo, meu Deus, eu nasci pra isso, eu não poderia fazer nenhuma outra coisa. Então, escolher, assim, talvez, nossa, será que eu vou gostar disso? Mas essa é a rotina que eu quero pra mim? Vai. Se dá a chance de tentar gostar daquilo, que eu tenho certeza que a maior chance é que dê muito certo. Eu acho que nosso único embate do momento é onde que a gente vai morar. Eu acho que a principal coisa também é questão de qualidade de vida, sabe? Pensar na qualidade de vida que você quer ter, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Que é o que entra na mesma discussão. Porque assim, eu acho que os médicos do passado, eles não pensavam muito em qualidade de vida, sabe? Eu acho que Os médicos do passado não pensavam nem em qualidade de vida, nem em Instagram, nem em rede social, nem nada do que hoje a gente pensa muito. É uma realidade muito diferente comparar. E hoje, eu vejo, principalmente com o Instagram... Falando das mulheres mesmo, a gente alcançou lugares incríveis e a gente faz coisas que jamais eram pensadas. Só que isso é
um sentimento meu, tá? Não sei se alguém do podcast compartilha, mas a gente tem tanto essa ideia que a gente pode tudo, que no dia que eu decidi que eu não queria cirurgia plástica, eu me senti muito mal. Como se eu não desse conta. Só que, na verdade, tá tudo bem você escolher que você não quer dar conta disso. Então, é os dois lados. A gente pode tudo, mas a gente não deve fazer tudo. Então, essa ideia de abraçar o mundo, muitas vezes, me deixou muito ansiosa, sabe? Pensando assim, não, mas eu vou desistir de cirurgia plástica, eu blogueira, que dou conta de tudo, e tenho que dar conta. Não tenho, eu não quero dar conta disso. Agora eu tô falando tranquilo, mas eu lembro que como o Arthur sempre foi muito racional, ele falou, Luísa, você não precisa fazer aquilo que você ama incondicionalmente, porque você ama incondicionalmente várias coisas. Não vai dar pra você correr e ser cirurgiã plástica e ser mãe de 10 filhos. Não vai dar pra você fazer tudo isso. O que você quer? Pagar o preço. Porque todos vão ser difíceis. O que você tá disposto a fazer o que você gosta um pouco menos? E aí eu fui tomando gosto. Foi mais fácil gostar de outra especialidade quando eu entendi que o conjunto me deixaria mais feliz do que a especialidade isoladamente. E o mesmo serve pra todas as outras coisas, né? Exato. Então, foi difícil entender, mas eu acho que essa sua parte racional me... Eu acho que isso é uma decisão muito acertada. Mas me conta, então, da cidade que vocês vão morar. Como é que vai ser isso? Pois é, ainda está completamente em aberto. Vocês vão ter que ir lá em casa participar das conversas semanais. Belo Horizonte aonde? Não, Belo Horizonte aonde a gente já sabe. Lourdes, Vila da Serra, não sei. Mas, enfim, eu acho que vai depender muito... Por mim, tudo bem fazer aqui ou lá. Eu tenho vontade de passar um tempo da minha vida em São Paulo, então eu penso em ver algum lugar que eu consiga viver uma parte lá. E vai muito pro Arthur, principalmente se ele quiser anestesia, eu acho que é muito importante ele fazer aonde ele quer morar. Né? Na Dermato e com o meu Instagram, eu acho que eu tenho mais flexibilidade. E assim, é o que eu falei pra ele. Família pra mim é prioridade. A gente vai se tornar uma família, isso é uma coisa que a gente conversa. Então, eu estaria disposta a ficar ou ir. Que é outra coisa que eu penso diferente também de antigamente. Antes eu sentiria que eu estou abrindo mão do meu sonho, mas hoje eu penso no que é importante. O que é mais onde você é importante, insubstituível, né? É Exatamente isso. importante. E minha família é família também, meus pais, eu sou muito apegada, gosto... sério, é maravilhoso poder ter eles perto. Então, são momentos que eu não sei se eu quero... Foi tema da minha terapia, a gente tem que conversar. Mas ela falou, se você é muito família, você tá disposta a perder parte disso pra viver uma coisa que pode ser incrível. Se você tá disposta, vai com tudo. Mas você tem que pensar nisso. Aí, mas por que você teria vontade de morar um tempo em São Paulo? Fiquei curiosa. Eu gosto muito de lá. Eu sinto que lá tem muitas oportunidades. A minha agência agora tá lá. Às vezes que eu vou pra lá, a minha parte de blogueira fica bem mais fácil. Então eu tenho vontade de experimentar. Mas eu não sei se é meu sonho morar lá, sabe? Mas se eu pudesse fazer uma parte da residência, enfim, lá eu acho que eu gostaria. Entendi. Bom, eu, por exemplo, vou fazer um mês em São Paulo em novembro. Vou fazer um optativo lá. São 30 dias morando em São Paulo. Então, assim, mesmo se você fizer uma residência aqui, você pode passar um tempo lá. Eu penso nisso também. É uma coisa que tá em aberto. Uma coisa não elimina a outra. Tem férias, tem 30 dias no ano de férias. Mas, assim, eu acho que o Instagram e a rede social, ele realmente abre fronteiras. Então, assim, eu acho muito difícil que você tenha menos oportunidades em Belo Horizonte do que você tem lá. De verdade, eu tenho muita essa impressão com influências do Brasil inteiro que eu vejo. Eu não acho que ninguém tem mais oportunidade por estar exatamente em outro lugar pela quebra de fronteiras que a rede social proporciona. Exato. Pois é, então ainda é um assunto não definido, mas tá em análise. E pra gente começar a terminar, eu quero perguntar uma coisa. A gente tá perguntando isso pros casais que estão vindo aqui. Se vocês sabem a linguagem do amor um do outro. Você vai tornar essa uma pergunta comum, assim? Isso você vai ficar jogando todo mundo na parede. Eu falo da Luísa e a Luísa fala a minha. Vocês já sabem o que é linguagem do amor? Vocês já leram o livro? Já. Não, a gente não leu o livro, mas todo mundo fala sobre. Sabe, né? Mas na verdade a maioria das pessoas conhece. Eu que não conhecia. Mas o João e a Flávia não sabiam. Mas eu fiquei chocada que eles não sabiam. Então vai. Olha, eu acho que a linguagem da Luísa do amor é receber presente. Eu acho que ela adora receber, assim, seja desde que... amor, trouxe uma barra de chocolate pra você. Não, ele adora trazer coisas de comer. Trouxe uma balinha pra você, trouxe uma flor, sabe? Ou trouxe um mega presente. São, assim, coisas que ela adora. Eu acho que do Arthur... Sendo sincero, eu acho que você não vai achar que é. Mas eu acho. É atos de serviço. Ele é uma pessoa Ele muito... gosta de receber atos de serviço. Não. Ele gosta de expressar. A gente Isso. não, na verdade, a gente falou sobre você, ué. Não, eu falei sobre você. Você falou sobre mim. Não, eu gosto de ganhar presente e você... Isso. Não, eu falei que você... Ai, confundi. Não, tipo assim, primeiro, como você expressa mais e como você gosta mais de receber. Então fala os dois. Então, como a Luísa gosta mais de receber, presente.
Exato, aí fala meu. E o que eu acho que ele expressa é ato de serviço. Ah, entendi. Isso, Entendeu? exatamente. Boa. Ele é uma pessoa muito prestativa. Toda vez que eu tô surtando, ele começa a resolver minhas coisas. E, tipo, é igual eu falei o negócio do carro mais cedo. Tem coisas que eu decidi, gente, que não é problema meu. São problemas meus, mas eu não quero resolver. Aí o Arthur resolve. Por exemplo, todo mês tem caixinha da seguidora. Eu nunca vou no correio levar, entendeu? É uma coisa que eu... Só de pensar já me dá ansiedade. O Arthur leva todas as caixinhas. É o pra ato mim. de serviço de amor. Legal, Não, mas fofo. isso aí, Sim. inclusive dentro do Madbox, por exemplo, eu e o Vitor, tem certas coisas que não são problema meu, entendeu? Definitivamente é o meu sócio, parte masculina, que faz. Quando você aprende a terceirizar o que você não é bom, fica tudo ótimo. O que você não quer fazer. Tipo assim, é só levar no correio, mas eu não quero. Inclusive, o Felipe vai estar assistindo isso, tem que trocar o óleo do meu carro. Trocou só pela metade Mas o hoje, Felipe, né? a orelha dele tá coçando hoje. Muito bom, adorei. Eu achei muito Amei. divertido esse episódio, Também de amei. verdade. Amei. Eu acho que assim, esse foi o terceiro episódio de relacionamento do Madbox, mas foi 100% um dos mais sinceros e um dos mais divertidos. Então, assim, realmente escutem como manual de instruções, porque eu acho que a gente tem várias formas de aprender na vida e uma das melhores é aprender pelo erro dos outros. Então, a gente falou sobre várias histórias que, assim, nós todos aprendemos muito e sem eles nós não estaríamos aqui. Com certeza. E eu destacaria a história da lei do amor, né? Que vai ser quebrada por vocês. Porque... Não é lei do amor. Teoria. não. Como é que é? Teoria do amor. A teoria do amor. E serve de lição pra gente não ficar escutando tudo que a pessoa fala cegamente. Exatamente. As pessoas falam cegamente, né? Parar de ser senso comum As nossas e experiências querer são ser muito exceção. individuais, não adianta. E ser exceção é bom demais. É bom demais. Significa que você tá Concordo. fazendo alguma coisa E outra, diferente. pensar que as coisas dão certo. Às vezes a gente pensa que terminou o namoro é porque deu errado. Não, deu certo até o dia que não deu mais. E é Exato. vida que segue. Muito bom. Adorei. Também Voltem adoramos. mais vezes. E a hashtag? Hashtag. Hashtag. Eu Não pensei pensei. numa hashtag. Boa. Arthur Influencer. Oh, Arthur, que influencer. isso. Sem, aqui, mas sem pressão, viu? Sem pressão. Sem pressão, no seu tempo. Eu só vou checar assim quando você abre o Instagram. O Arthur chega no Close Friends. Oi, galera. Oi, galera. Bom dia. Tô indo pra residência Começando a e treinar. tal. Não, mas aqui, um amigo meu, que eu tô batendo no pé pra ele virar blogueiro profissional, ele tem um problema que ele posta as coisas no Close Friends. Então eu já vou te falar agora, exclui seu Close Friends. O que você for postar no Close Friends, você posta pra todo Tudo mundo. normal. Ele posta eu dormindo. Ontem, domingo, eu tirei um cochilinho de 20 minutos. Ele filmou. Ele estudando e eu dormindo. Parece que eu sou um inútil. Ele assim, domingou, né? Eu lá. Apagada. Pois é, então sem Close Friends, abre seu Instagram, eu quero ver a Luísa dormindo lá, então. Combinado. Muito bom. Hashtag Arthur Influencer. Então, muito obrigado pra todo mundo que ouviu mais um episódio do Madbox Cast e até a próxima. Valeu. Tchau.